Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Diviníssimo Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade. Me abençoe, mamãe rainha, para que eu possa fazer todas as minhas ações hoje sob os vossos dulcíssimos olhos maternais. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe e rainha. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe e rainha. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe e rainha. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens, os louvores, as adorações e as reparações, devidas por todas e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, Senhor, para que eu possa fazer todas as minhas ações hoje com a tua mesma divina vontade. Amém, Fiat. Olá, nós vamos dar continuidade agora, né, ao Livro do Céu, volume 2, capítulo 6, né? 19 de março de 1899, né? Aí, tipo assim, no capítulo anterior, né, a gente viu os castigos que Jesus está castigando a humanidade. Aí, tipo, o líder se oferece como uma vítima, mas Jesus continua chorando, né? A humanidade de Jesus. Aí tem outro capítulo, que é o capítulo... Esse é um capítulo anterior, né? Que, tipo assim, que Luísa fica falando, ah, mas eu não entendo, porque o Senhor não me deixa eu me oferecer como uma vítima para dar um livramento para o ser humano e tal, né, dos castigos. Aí Jesus fala que tudo é caridade, até mesmo os castigos são caridades, porque é o ato último de humilhação do ser humano para que o ser humano volte para Deus, tá entendendo? Volte a confiar mais em Deus, né? O ser humano chega no fundo do poço e ele vê que ele não tem mais apoio humano, né? Não tem mais familiares, não tem familiares que vão ajudá-los, né? Não tem mais nenhum apoio humano, seja dos seus próximos, né, imediatos, sua família, seus amigos, ou então de estruturas humanas, como governo, Estado, economia, emprego e coisas do tipo, tá entendendo? E nem mesmo de si mesmo, porque aí ele vai estar no fundo do poço e ele vai voltar para Deus, né? Porque não é bom que o homem esteja só, como tem no outro trecho lá do livro do céu, né? Então a gente vê que mesmo Jesus chorando, como está castigando os seres humanos, mesmo assim é algo que, tipo, é um remédio que é amargo, né? Tipo você, quando você está batendo no seu filho, né? Dando uma sandalhada, então dando uma surra de cinto no seu filho, né? Que era muito comum dos anos 90, pelo menos eu sou um jovem dos anos 90, um adulto dos anos 90, então tinha muito até esse meme, né? Esse clichê, né? Aí você tá batendo no seu filho, mas tipo assim, você não tá gostando de bater, mas você sabe que é algo necessário para educá-lo, né? Então, eu acho que vai por aí assim. Agora a gente vai aqui, ó, pro capítulo desse livro do céu, né? Temores. Jesus a tranquiliza. O demônio pode falar até de virtude, mas não pode infundi-la na alma, porque o demônio não tem o Espírito Santo, né? E eu não tenho o Espírito Santo, ele não tem como irradiar a virtude. Tá entendendo? Ele não tem como transmitir a virtude através de uma palavra criativa. Ele não está mais em Deus, não tá entendendo? Então ele pode até falar de virtude, tipo como se fosse de uma maneira racional, né? Tentando te enganar, com muita racionalidade, né? Ele entende que é virtude, mas ele não vive a virtude, ele não sente a virtude, ele não pode viver e sentir a virtude, porque ele não tem mais o Espírito Santo, não está mais conectado em Deus, né? Na videira verdadeira, né? Então ele entende sim o que é a virtude racionalmente falando,
mas ele não tem como, tipo assim, infundir a virtude em você, não tem como transmitir a virtude de você porque ele mesmo não tem mais, né? É tipo aquela coisa de uma pessoa abusadora, uma pessoa meio que psicopata que tem, né? Desses livros de autoajuda e tal, né? Que ela tenta fingir coisas, né? Então ela finge sentimentos que ela gosta de você, ela finge sentimentos de que ela tem de empatia, de caridade, mas na verdade é só pra ela ficar próxima de você para conseguir alguma coisa, tá entendendo? Eu acho que vai por aí assim. E aqui a gente vai. Esta manhã, parágrafo 1, enquanto Jesus se fazia ver na sua presença sensível, eu temia que não fosse verdadeiramente Jesus, mas sim um demônio, e que quisesse me enganar. Depois que fiz os amistosos protestos, Jesus me disse. Aqui provavelmente é por causa que eu não sei, né, se a Luísa teve alguma confissão, tipo assim, uma direção espiritual com o pároco dela, né? E tipo assim, para quando ela deu o confessor dela, né, o diretor espiritual dela, né, deu uma direção para ela testar, né, para ver se é de Deus ou não, essas aparições, né. Teve muito isso no livro do Céu, volume 1, né, quando, tipo assim, o padre deu a obediência para que ela não entrasse mais naquele estado de transe místico, né, que é a petrificação dos gêneros da alma, né, e mesmo assim Jesus infundia esse estado nela, né. Então foi uma confusãozinha que Jesus colocou de propósito para ela poder reparar, né, um pouco das confusões ou pobres, né, que Jesus sofreu do clero na época dele, no caso dos fariseus, né. E aqui a gente tem que ver o que que significa a fé. A fé é o próprio Deus, como está escrito num trecho lá do livro do céu. Acho que é até um trecho mais adiante. Mas o que que significa a fé? Primeiro, a fé vem pela nossa racionalidade, né? A gente meditando essas doutrinas, esses escritos que nós estamos vendo aqui do livro do céu, a Voltorto, o Cardenete também, né? Mística Cidade de Deus e a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, como eu falei, você começa a ter mais fé, ou seja, você começa a acreditar no que esses escritos estão falando de maneira racional e começa a ver essas coisas acontecendo na sua vida mesmo, né? Por exemplo, eu tenho propriedade apenas para falar, testemunhar, né? O que Jesus está fazendo dentro da minha realidade de vida, né? Dentro da minha vida, né? Do meu estado de vida. O que que isso significa? Significa que eu vejo cada vez mais Jesus mexendo os pauzinhos, né? Nas vontades humanas dos meus pais. Por exemplo, a minha mãe, ela tá começando a fazer esportes, tá entendendo? Porque eu tô come... Porque significa que eu tô correspondendo mais à divina vontade, mas mesmo assim você não se ensoberbece, né? Então, tipo assim, então quer dizer que os meus pais estão caminhando mais para saírem da desordem das suas vontades humanas, para irem mais serem ordenados, né? Claro que Jesus vai ordenando de baixo, né? Ele não infunde uma religiosidade, uma espiritualidade logo, vai ordenando primeiro no o mando virtuoso, né? Que é o mando que vive de maneira ordenada, né? Tipo esses livros de autoajuda e coisa do tipo, eu acho que é por aí assim. Aí depois vai infundir uma espiritualidade mais vivente, né? Que é a santidade humana, né? E se for vontade de Deus, até uma santidade divina, né? Mas tem que ter esse fundamento de base, tá entendendo? Para você começar a caminhar com Deus, que é ordem, você precisa ter esse ordem em progresso, né? Digamos assim. Então você começa por baixo mesmo, que é o que é? Essa aliança que você vai ter consigo mesmo, né? Que são as virtudes cardeais, né? As virtudes humanas, né? A vida moral humana, né? Então, eu estou vendo Jesus muito obrar, né? Nessa parte da vida moral humana, né? Dos meus pais se tornarem pessoas melhores. A minha mãe está saindo um pouco desse jogo de escravidão que ela mesma se colocou. A gente sabe que é um jogo espiritual também, né? De que toda ela está fazendo serviços domésticos, né? Como eu já falei em outras partilhas, ela está começando a ter um pouco mais de voz e vez aqui em casa, tá entendendo? Tá saindo desse jogo de medo, que é um jogo diabólico, né? Tá saindo de todas essas coisas, mas ela tá, mas tipo assim, é no tempo de Deus, tá entendendo? Então você vê às vezes um pouco de digamos assim, uma manifestação material, né, humana, sensível, do trabalho que você está fazendo junto com Jesus em oração, né? Orar, significa conversar, né? Oratório, né? Orador, e ação, que é de ação, né? Ação de conversa, oração, né?
como a gente está estudando e meditando aqui. Então você tem fé no que está escrito nesses escritos, mas ao mesmo tempo você se abandona à divina vontade. Então você sabe que é no tempo de Deus. Então eu não vou pensar de uma maneira humana. Ah, tipo assim, então tá dando certo com os meus pais, então eu vou começar a viver só para ficar meditando aqui, né? Então eu vou fazer várias meditações ao longo do dia, porque com mais intensidade, tá entendendo? Não é algo assim linear, tá entendendo? É o que acontece no tempo de Deus, tá entendendo? Então, não é tipo assim, ah, então eu vou fazer, então fazendo, sei lá, um exemplo, uma partilha ao dia. Então, para acelerar logo o processo de conversão das pessoas em si, né, de maneira geral, né, eu vou fazer mais partilhas durante todo o dia, tá entendendo? Eu vou tentar fazer uma meta, sei lá, de 14 partilhas ao dia para que, para que venha o reino da divina vontade, como a gente faz na oração de fecho da divina vontade, né? Então, eu vou fazer mais 14 partilhas. Eu vou fazer muitas partilhas, não é assim, porque você tem que vivenciá-las, as partilhas, né? Você tem que entendê-las, as partilhas. Você tem que vivenciar aquela determinada situação na sua vida, tá entendendo? Para você ter propriedade para falar de novo, senão você vai ser só um mero papagaio, ficar reproduzindo luzes de outras pessoas, né? E não se alimentando dessas luzes para entender, né? O livro do céu aplicado na sua vida, tá entendendo? Então, tipo assim, ontem eu fui no futebol, hein? E eu tava com muita, tipo, malemolência, assim, tipo, má vontade de ir, porque eu realmente acho que eu tava um pouco cansado, né? Aí eu vi uma moça bonita, né? O nome dela era Maria Luísa, eu acho. Foi o nome que Jesus colocou na minha cabeça, né, através da minha consciência, né, em pensamentos. E eu senti não vou negar que eu senti uma atração, sim, porque é uma pessoa bonita, mas não uma atração sexual, uma atração de querer namorar com aquela pessoa, né? Mas, tipo assim, isso foi um sentimento humano, da vontade humana, mas aquela coisa também, né? Tem um trecho do livro do céu que Jesus fala que é a união dos atos, primeiro passo é a união dos atos do ser humano com Deus, né? Para depois ter a fusão, né? Por isso que a gente fala que é tudo ordem, né? São por etapas, né? Nossa vida de santidade na divina vontade, né? Nossa vida com Deus, né? Então, realmente, precisou ter uma vontade humana minha lá de jogar uma moça, né? Uma mulher, no caso, uma jovem, né? Pela sua aparência física, para poder chegar e me aproximar dela, tá entendendo? Só que depois, quando eu me aproximei, não foi com essa intenção, tipo assim, humana, mundana, né? De ter uma pessoa, uma companhia bonita, tá entendendo? Não. Eu fui com a intenção realmente de conversar com as pessoas, né? E tentar, tentar levar ela para Deus de alguma maneira, tá entendendo? E ter uma família, tipo assim, e com a intenção de ter uma família, né? Não a intenção de namorar, de ganhar afago daquela pessoa, nem carícias daquela pessoa, nem nada disso. Mas com a intenção de levar ela para Deus e de ser, de ter, tipo assim, um sonho de ser pai de família junto com ela, tá entendendo? Então, foi uma coisa meio santa, porque existe essa promessa do Gênesis, né? Crescei-vos e multiplicai-vos, né? Até mesmo hoje, né? Se a gente pegar do século XX, desde essa época aí de Luísa, de 1899, né? Até agora, que é 2023, né? Já acho que passaram, não sei se lá, 124 anos, né? Houve, como é que eu posso te falar? Houve um grande aumento do número de pessoas na Terra, você está me entendendo? Um grande número de aumento de pessoas na Terra, porque isso, tudo que acontece na Terra é divina vontade, né? Então foi divina vontade que tivesse mais pessoas vivendo na Terra, né? Tipo, na época de Luiz, eu acho que era 1 milhão de pessoas, hoje são 8 bilhões, 1 bilhão de pessoas, eu acho que hoje são 8 bilhões de pessoas, né? Pela estatística da ONU. Mas por que acontece isso? Para que tenha mais pessoas pedindo com propriedade o reino da divina vontade, né? Principalmente depois do aviso, né? Das profecias de Garabandal e Medjugorje também, né? Então, faz parte dessa profecia de você crescer-vos e multiplicar-vos, né? Então, foi atrás dessa moça com essa intenção santa, né? De querer ter uma família aberta à vida e conversar, levar aquela alma para o céu, né? Essa garra, né? Que fé também é isso, né? Você ter essa garra de levar as pessoas para o céu também, tá entendendo?
Então você não faz mais querendo seus objetivos humanos, porque humanamente falando, eu só queria só, sei lá, curtir com a pessoa, tá entendendo? Mas não é assim, você vai querendo ter desenvolver uma missão junto com aquela pessoa, tá entendendo? Uma missão em Deus, tá entendendo? De evangelização e ter uma família santa, né? Então, essas são as intenções. Eu reconheço que sim, eu acho que a vontade divina, pelo menos no meu estado de vida, de consciência que eu estou agora, né? Se usa muito da vontade humana como combustível, né? Para fazer os atos divinos, né? Para você também vencer a minha timidez, a minha pequenez de não querer conversar com as pessoas, que tudo isso é vontade humana querendo te proteger, ficar na zona de conforto, tá entendendo? Achando que você não merece, que você não, tá entendendo? Que você vai conversar com as pessoas vão te dar patadas, que todo mundo quer te prejudicar, que todo mundo quer te armar contra você, que todo mundo quer te prejudicar, e ficar armando situações contra você, e todo mundo quer te confundir, e todo mundo quer fazer coisas prejudiciais a você, né? Tudo isso é vontade humana, que quer infundir em você essa mentalidade ruim, tá entendendo? E não é essa a verdade. Você tem que ir conversando com as pessoas confiando em Deus, tá entendendo? E não se preocupar muito com as consequências, tá entendendo? Se vier algo bom, graças a Deus. Se vier algo ruim também, graças a Deus também, né? Porque, tipo assim, como a gente vê no livro do céu, Jesus fala que não somos mais que vivemos as nossas vidas. É Deus que vive em nós. Então, todos os atos divinos são Deus que vai estar fazendo em mim, tá entendendo? Então, tipo, eu tô falando quando eu fui fazer meu primeiro exame de autoescola, um exemplo. Eu fui fazer a carteira de carro, né? Na primeira tentativa eu fui reprovado e nem saí da vaga. Por quê? Foi Deus que quis que eu fosse reprovada. Na segunda tentativa, eu fui aprovada. Até mesmo o Carinha, eu vi até uma batalha espiritual acontecendo, né? O Carinha, ele queria me reprovar, porque ele estava sendo uma pessoa bem, assim, como é que é o nome daquilo que eu vou te falar? Uma pessoa bem rígida, como todos os examinadores de detração, né? Eu fiz uns erros lá que totalizavam 3 pontos, e 3 pontos já é uma infração grave, né? Então você já perde já é reprovado na prova. Mas mesmo assim o carinha foi tipo relevando, tá entendendo? Foi fazendo vista grossa. Porque teve uma batalha espiritual naquilo, né? Entre a vontade humana do examinador do Detran de querer reprovar, porque ele tá lá com a intenção de reprovar, e a vontade de Deus de querer me aprovar, porque eu me esforcei humanamente falando, né? Eu tentei me controlar emocionalmente falando e para fazer uma boa prova, tá entendendo? Na medida do que o meu humano conseguiu, né? E eu realmente estava fazendo uma boa prova, né? Tive alguns vícios, tipo, no sentido de cometer alguns erros, né? Mas mesmo assim, Jesus viu que eu me esforcei, eu dei o máximo que eu pude da minha vontade humana, né? Para fazer aquele ato divino, que no caso é fazer a prova da autoescola, né? Na minha pequenez, e depois Jesus foi e suplantou, né? Tipo assim, meio que embaraçando a mente do examinador, né? Para permitir que eu fosse aprovado, tá entendendo? Então, mais ou menos assim que eu consigo ver como é que funciona essa mecânica, né? Tipo, você dá um passo com toda a boa vontade, no dia da vontade, você oferece a sua vontade humana, né? E depois Jesus vai e suplanta ela, né? Dando 20 passos à frente, né? Então, realmente, para você viver na dia da vontade, não é um aniquilamento de si mesmo nesse sentido, numa heresia chamada quietismo, que era algo que eu estava vivendo até então, né? Eu reconheço que ainda tem esses vícios do quietismo, né? Porque o quietismo é uma heresia que você fala que Deus vai fazer tudo na sua vida, né? E você não precisa muito nem se mexer ou correr atrás das coisas, tá entendendo? E na verdade parece que é muito bonito porque leva um aniquilamento bem ativo de si mesmo, né? Para você viver uma vida totalmente passiva, mas não é essa a vontade de Deus, né? Quando Adão vivia com Jesus e Eva, né? Antes da queda, né? Antes da tentação de Eva, que veio corromper Adão, né? Tipo assim, era uma parceria, tá entendendo? Adão, tipo, Deus ficava ensinando eternamente o Adão de como cuidar da vida aqui na Terra, tá entendendo? Então existia meio que uma parceria de amizade, tipo um pai que cuida de um filho, né? Porque é simplesmente assim mesmo, né? Então, tipo assim, o pai, ele não vai fazer tudo pelo filho, senão ele vai criar um filho mimado. Ele tem que fazer assim as coisas, ensinando o filho a fazer também, né? Tá entendendo? Junto com o pai. E assim que tem um relacionamento, né?
Não é um relacionamento abusivo do filho para com o pai, do filho onde o pai faz tudo pelo filho, e assim se torna um relacionamento abusivo também do pai para com o filho, porque o pai não dá oportunidade do filho também se desenvolver, né, como indivíduo, né? Então a vida na divina vontade, que é a vida com Deus, com Jesus, é simplesmente assim mesmo, né? Na vontade de Deus Pai, com Jesus, na unidade do Espírito Santo, né? Precisa ter essa vontade humana como combustível, né? Como palco para a vontade divina poder fazer seu show, né? Fazer sua mágica, né? Modo de falar. Então, o que eu estou te falando é que quando Adão vivia com Jesus, Adão e Eva viviam com Deus antes da queda, existia esse ensinamento, tá entendendo? Então não era só o Adão e Eva fazendo nada e Deus fazendo tudo. Existia, tipo, ordens, né? Missões que Deus ia dar para Adão e Eva, para eles, tipo assim, fazerem na sua pequenez humana e estarem constantemente pedindo ajuda para Deus, né? Tanto é que teve uma das primeiras missões que Adão errou, que foi ensinar a vida na divina vontade para Eva, né? Porque quando Adão foi criado do barro cometido lá no Gênesis, o Adão já tinha a divina vontade infusa, né? Boa parte da divina vontade infusa, né? Claro que a divina vontade é infinita, porque Deus é infinito. Então é sempre um processo de aprendizagem. Mas ele já tinha boa parte infusa, o suficiente para ele viver em plena comunhão de santidade com Deus, né? Com Jesus. Só que ele se recusou e teve preguiça, né? Onde entrou um pecado capital, né? De transmitir esse conhecimento para Eva, né? Então ele meio que se eximiu, né? Ele se retirou do ofício dele de sacerdote do lar, de querer ser o sacerdote do lar daquela família que era Adão e Eva, né? Aquela família humana, né? Tanto é que tem até um livro que chama-se Silêncio de Adão, né? Então, aí já começou a entrar o pecado. E a Eva, sendo mal instruída por Adão, porque o Adão não se recusava a ensiná-la, ela caiu, ela sucumbiu da vontade divina para a vontade humana, de querer ser como Deus, né? No sentido de querer ser a deusa da fertilidade, né? De querer ter crianças, né? Apesar de não ser a vontade de Deus, né? Aí já vem toda aquela história que a gente sabe, né? Que ela foi pro meio do Éden, do jardim do Éden, né? Que por sinal ficava entre o Egito, Babilônia, Iraque, né? Rio Tigre, Eufrates e o Rio Ganges, né? Na Índia, né? Então ficava nessa região geográfica, né? Entre o Egito, Oriente Médio, né? Representado aí por Irã e Iraque, e o sul da Ásia, né? Que é a Índia, né? Enfim, ela foi pro meio do Jardim do Éden e tipo assim, o que aconteceu por lá? Aí ela viu a árvore lá onde tem a serpente, né, que era o diabo que estava por lá, aquele avatar, né, de forma daquele animal serpente, né, e provavelmente não era uma serpente criada por Deus, não era uma serpente bem assim, monstruosa, né, bem assim, diferente, né, do que tudo foi criado por Deus, e ela foi lá querer conversar com aquela entidade, né. Tipo o dragão chinês, sabe como é que é o dragão chinês? Que ela é meio, tem um corpo meio de serpente. Então ela foi lá movida pela curiosidade da vontade humana de querer descobrir coisas novas, né? E ela começou a ser seduzida por aquele animal tosco, né? Que não é um animal, né? Era um avatar do inimigo, né? Então a gente tem que ver mais ou menos o que acontece essa sistemática, né? Então, como é que a gente está falando tudo isso para refutar a heresia do quietismo, que não é você deitado numa cama esperando que Deus faça as coisas e aceitando tudo que te acontece. Mesmo Luísa Picarreta e a própria Maria Valtorta, que ficaram com esse ofício de alma vítima na cama, né? Eles, tipo assim, eram muito ativos, né? Luísa escreveu 36 volumes, a Maria Valtorta também escreveu, né? Luísa sofreu muito nos seus sonhos místicos e nos giros da alma, né? Então eles estavam sempre trabalhando, apesar daquela aparência de doença, tá entendendo? Foi algo que Jesus colocou elas doentes, né? Com essa aparência de doença, né? A Luísa na cama e a Voltorta paraplégica, né? Porque Jesus colocou ela nesses dois estados, justamente para não escandalizar muito os familiares delas, né? Os amigos e a sociedade na qual elas viviam em si. Porque assim eles podiam ter a desculpa de que ela tá doente e tal, né? E não ficar muito incomodando elas, né? Pra elas terem uma vida só com Deus, né? Uma vida mística só com Jesus, né? Então essa foi a desculpa que Jesus colocou essas duas nesse estado de acamadas, né? Mas como a gente viu, Luísa Picarreta, ela é cabeça de missão, né? Assim como Nossa Senhora. Então tem muitas coisas que a Luísa passou que nós não vamos passar. Como, por exemplo, ficar acamada em cima de uma cama
nesse mesmo estado, no habitar o estado, né, como ele já sempre fala, né, no livro do céu. Então a gente vai sim ter que ir para o mundo, né, ser sal e luz no mundo, porque é isso que está no Evangelho. Mas é aquela coisa, né, tendo plena consciência que as nossas ações são ações divinas dentro de nós, né. Então, nesse exemplo que eu falei, onde eu fui atrás dessa moça, né, Malu, né, Maria Luísa, eu confesso que eu fui sim pela minha vontade humana, porque eu achei ela muito bonita, tá entendendo? Mas depois, tipo assim, eu tô falando que foi com uma intenção divina, né? Eu não fui só pra ter uma curtição, né? Só pra ter uma fornicação com ela, ou algo do tipo, só pra jogo de azaração, jogo de paquera, não. Eu fui com a real intenção de querer, tipo assim, já ter um projeto, tipo assim, de querer se casar, tá entendendo, né? De querer levar aquela alma específica para Deus através do sacramento do matrimônio, tá entendendo? Então é algo que eu acho que deva ser assim que acontece, né? Tá entendendo? Tem coisas humanas que são coisas materiais humanas, mas que vão ser resignificadas em Deus, tá entendendo? Vão ser totalmente reconstruídas em Deus, né? Vão ser ocasiões de santidade. O pessoal não fala ocasião próxima de pecado, ocasião de santificação, ocasião de santidade, né? Eu não sei nem se eu tô conseguindo me expressar direito, mas foi nessa pegada, né? Porque isso que é a virtude da fé, né? É ter a virtude da fé, então o legal da fé é ter Deus dentro de você, né? É saber que você pode sim fazer em Deus quando for a vontade de Deus, tá entendendo? E como eu falei, né? É a vontade de Deus que, tipo assim, que. É tipo assim, você não fica, tipo, falando, eu não sei se, pessoalmente falando, eu não sei se eu vou me casar, tá entendendo? Se eu vou ter um relacionamento, nem é essa pegada. Mas você precisa tentar, tá entendendo? Precisa tentar. E esse processo de tentativa, erro e tentativa e tal, né? De você se arriscar, tá entendendo? A viver a vida, é um processo que todo mundo faz, mas a diferença é que você vai estar fazendo junto com Deus, porque está meditando esses escritos, né? Então aquilo que eu falei, né? Se você lavou mal uma louça e as pessoas brigaram com você, então foi Jesus que quis que lavar mal aquela louça naquele dia, tá entendendo? Se você está vivendo aquela divina vontade. Tá entendendo? Então, tipo assim, não é mesmo? Então, o que eu vou te falar? Como no meu exemplo da autoescola, na primeira vez que eu fui pra autoescola, eu fui poderosamente humilhado nesse sentido, né? Porque eu nem saí da vaga do carro, né? Então, tipo assim, no exame prático, né? Então foi Deus que quis que eu fosse reprovado. Então você não fica arranjando confusão. Mas você precisa sim tentar, tá entendendo? Tentar e tentar fazer esses atos e você vê se você vai fazer o ato junto com Deus e você vai ver qual é a vontade divina, né? Se aquele ato que você está fazendo, que vai ser um ato humano divinizado, né? Vai ser um ato de sucesso ou fracasso, tá entendendo? Só que você não fica muito ligado no sucesso ou fracasso, porque são conceitos humanos, né? A árvore do bem e do mal, né? Você sabe que mesmo sendo fracassado, você ganhou muito em Deus, porque você tá fazendo a divina vontade, tá entendendo? Então, humanamente falando, quando eu te falei que eu fui reprovado no primeiro exame da carteira, né? Da licença de motorista, melhor dizendo, tipo assim, porque o nome é técnica licença, né? Eu fui reprovado. Então foi um ato que foi humanamente falando, foi um ato de humilhação, né? Meus pais ficaram tristes, brigaram comigo e tal, mas tipo assim, ficaram um pouco chateados, mas isso não é uma vontade humana das pessoas, né? Que vê tudo como fracasso e sucesso, né? Eu sei que eu estava na divina vontade, então eu fiquei bastante calmo, né? Jesus me acalmou bastante, que aquilo era a vontade divina, então eu fiquei muito sereno, né? Tipo, eu tava nem aí pro resultado, né? É mais ou menos nesse sentido. Você faz a ação humana que vai ser divinizada, né? Mas você faz dentro do. Como é que eu posso te falar? Dentro da capacidade que você consegue fazer, da pequenez da sua humanidade, né? E deixa que Deus vai suplantar aquele ato humano que você está fazendo, tá entendendo? E o resultado você deixa nas mãos de Deus. Isso é o abandono da divina vontade, né? Por exemplo, eu estava jogando futebol e teve algumas vezes que eu vou confessar que eu fui cansado e deixei o cansaço me abater. Então eu fiz meio que de qualquer jeito. Ontem não. Por incentivo dessa moça também, Maria Luísa, eu fui fazendo com bastante entusiasmo, entendeu? Eu fui fazendo com bastante vontade o jogo do futebol, né? Então é isso que Deus quer ter, né? Deus precisa de um combustível para poder infundir a divina vontade em nós. Esse combustível é a vontade humana, tá entendendo?
Então, por isso que a gente tem que dar assim, o máximo que a gente consegue dentro da pequenez da nossa vontade humana e deixar Jesus fazer o sobrenatural, né? A magia do sobrenatural, né? Digamos assim, que é deixar Jesus suplantar os seus atos humanos divinos, né? Conforme você vai avançando, né, em consciência, né, tendo mais discernimento das coisas, né? Por isso que é muito importante ter uma fé em Deus, né? Porque existem pessoas que têm uma fé muito grande, né? Mas elas têm uma fé muito grande, uma gratidão pela vida, mas não é exatamente em Deus, né? Na verdade, é mais nelas mesmas, né? Vamos pegar um exemplo. Quem não já foi num escritório de um médico e tal, né? Onde tem aquelas letras da escrita gratidão, né? Ou então aquele outro meme, né? Gratiluz, né? Que é uma mistura de gratidão com luz. Só que essas pessoas não têm uma espiritualidade, na verdade, não têm uma espiritualidade em Jesus, né? O que acontece? Quando elas passam por uma grande tribulação, no sentido. Eu não estou falando de grande tribulação de perseguição dos externos, não, né? Eu estou falando de perseguição da sua própria vontade humana, que vai ter uma hora que a vontade humana ela vai estar sim em união com a vontade divina, mas vai ter horas que a vontade humana vai estar em desunião com a vontade divina. Que é um exemplo? Acordar. Quando você acorda, você sempre quer ficar manhando na cama, tá entendendo? Mesmo que você tenha dormindo, sei lá, 5 6 até 8 horas por dia, como é recomendável, né? Mas você sempre quer ficar voltar a dormir, tá entendendo? Então isso é uma vontade humana, um mecanismo de proteção da sua vontade humana, né? Que no caso é sua vontade humana pecadora satânica, porque você tá querendo, não tá querendo viver a vida, né? Tá querendo voltar para dormir do sono, né? E você tem que superar essa sua vontade humana, tipo assim, se forçando a sair da cama, né? Um outro exemplo, quando você às vezes sente até uma fraqueza em querer meditar os escritos do livro do céu, né? Fica vendo aulas de formação, tipo, aulas muito longas, né? De 3, 4 horas, né? E você sente uma preguiça muito grande e você fica procrastinando, né? De estudar o livro do céu. Isso é só vontade humana, tá entendendo? Porque ela não quer tipo, passar por esse processo, tá entendendo? Então ela vai lutar contra você no começo, né? Eu acho que é o que o São Paulo fala, né? De o bem que eu quero, isso eu não faço, o mal que eu quero, isso eu faço, né? No começo eu acho que é assim mesmo, né? Mas tem certas ocasiões onde a vontade humana ela vai estar em união com a vontade divina, tá entendendo? Nesse começo de consumação da santidade humana, né? Como nesse exemplo que eu falei dessa moça, né? Ou então quando você faz uma partilha e você termina de fazer um vídeo, e você vê que o vídeo bonitinho lá, né? Lá no YouTube, já para as pessoas poderem assistirem, né? E você se sente recompensado, né? Por esse processo de ter feito apesar da vontade humana ter ficado, a sua vontade humana ter pecadora, né? Ter ficado reclamando na sua consciência, né? Então, isso é um exemplo, né, de mortificação que você já tem, né? Mortificação não, porque é uma cruz, né? Que você já carrega no começo de lutar contra si mesmo, de modo de falar, né? Contra a sua vontade humana, né? Eu não sei se eu estou sabendo me explicar direito, mas é basicamente isso, né? Você vai usar a vontade humana como base, né? Como combustível para poder fazer, para a vontade divina fazer os atos humanos, que vão ser atos humanos, nós somos seres humanos, vivendo aqui na Terra, no tempo Cronos, né? E então a gente vive sim no tempo limitado, né? No espaço-tempo limitado, né? Nós estamos limitados no espaço material e no tempo material, né? Físico, né? E assim a gente vai fazer atos humanos, como eu falei do futebol, como eu falei da autoescola, como eu falei do próprio ato de meditar o livro do céu, que é um ato de estudo humano, tá entendendo? Dessa maneira, claro que ó, por estar estudando algo divino, vai ser um estudo humano que vai ser divinizado. Como eu falei que Jesus vai suplantando, né, os seus atos, porque você tem a reta intenção de viver na divina vontade, né? Mas são atos que eu quero te falar, a mensagem que eu quero passar, que tem uma iniciativa da sua própria vontade humana, tá entendendo? Onde você está se forçando, está começando a estudar aqui, mesmo essa vontade humana está lutando contra, né? Então é algo que vai muito do racional, né? Você vai muito pela fé, né? Até mesmo para superar a sua vontade humana. Agora tem situações onde a vontade humana ela fala fiat, né? De mau grado para a vontade divina, né? Então ela fica em união com a vontade divina. E assim você já vive um céu na terra, tá entendendo? Como nesse exemplo que eu fui falar com essa moça, né? Superando toda a timidez, todo esse mimimi, né? Que a gente tem na zona de conforto, né? De uma pessoa antissocial, né?
e foi conversando com ela com uma garra muito grande, né? Então, basicamente isso, né? A fé a Deus e a fé dá essa garra muito grande para você, né? Claro que existem pessoas que têm fé apenas em si mesmo, né? Ou seja, ela faz só esse processo, né? Que o processo para voltar para Deus é basicamente isso, né? O primeiro processo, a aliança consigo mesmo, né? O humano virtuoso, que é geralmente desses canais de autoajuda, né? De filósofos, né? Sei lá, Guilherme Freire, então outro canal que tem que seja uma pessoa melhor, né? Que é do humano virtuoso, tá entendendo? Que é as morais humanas, né? Que é tipo Aristóteles, Patrão, Sócrates, né? Platão, Sócrates, né? Desses filósofos, né? Que o pessoal chama na Divina Comédia, né? O Dante Alighieri chama de pagãos virtuosos, né? Que é basicamente isso, aliança consigo mesmo, né? Aí depois vem a aliança com Deus, que começa o quê? Essa aliança consigo mesmo, que tem essas virtudes cardeais, né? A virtude da pureza, da temperança, da prudência e tal, né? E assim vai, né? Acho que são 7 virtudes cardeais, eu não sei. E agora elas vão ser divinificadas pelo amor a Deus, né? Que é o amor a Jesus Cristo. A humanidade divina de Jesus, que é o que? A santidade humana, né? Aí vai ser você já divinizado e de até uma maneira meio que transcendental, né? Tipo assim, sendo divinizado, né? Superando em Deus, né? Porque você vai começar a adorar a humanidade sofredora de Jesus, que é os devocionismos da santidade humana. Depois você vai para a santidade divina, onde você adora Deus como Deus mesmo, né? Espírito puríssimo, né? Como era antes da queda de Adão e Eva, tá entendendo? Mas para chegar na santidade divina, na plena consumação da santidade divina, assim como Adão saiu, né, das mãos de Jesus, né, das mãos de Deus Pai, Jesus e Espírito Santo, né, da estátua de barro, né, você vai precisar fazer um passo de santidade humana assim também, né? Claro, totalmente resignificado aqui no nível do céu, né? Então você vai fazer esse processo de purgação da vontade humana, tá entendendo? Que é o que? A santidade humana, simplesmente a santidade humana, né? Que é você estar fazendo seus atos unidos com Deus, né? Na santidade humana são atos unidos com Deus, né? Na santidade divina são atos fundidos com Deus, né? Porque você já se tornou carne de Deus, digamos assim, né? Você já está totalmente engolfado, né? Consumido, né? Comido por Deus, né? De tanto estar meditando os escritos e tanto ter dito não para sua vontade humana, né? Agora, eu acho que no momento onde eu estou agora é essa consumação da santidade humana, né? Então existem certas coisas que onde a vontade humana está em união com Deus e onde a vontade humana está em desunião com Deus, está em oposição com Deus. Mas pela racionalidade da fé, por esses escritos, eu faço mesmo assim o ato, tá entendendo? Forçando a minha vontade humana a fazer aquele ato, né? Isso já é uma cruz que a gente está apreciando, né? Que é essa cruz de purificação do nosso eu, né? Dessa santidade humana é significada, né? Em Deus, né? Então a gente tem que ver Deus unitrino. Então a gente tem que ver, né? Que no livro do céu, do volume 1 ao volume 10 é justamente esse processo, né? De consumação da santidade humana, né? Do volume 10 em diante que começa a Luísa voltando a caminhar na divina vontade, né? Até ela chegar, sei lá, no volume 25, 24, que ela já está com a santidade de Adão, e depois ela supera a santidade de Adão, né? Ficando só abaixo, digamos assim, só abaixo de Nossa Senhora, né? Então, acho que é por aí assim que vai essa noção de viver a vida na divina vontade. Óbvio que tem certos atos que você tem que meio que se policiar, porque tem certos atos que Deus não vai. Você tem que se imaginar se Deus vai fazer aquele ato, né? Você, tipo, sei lá, você se imagina Deus vendo um jogo de videogame, jogando videogame? Não sei, né? Provavelmente não, né? Porque é alguma coisa que, tipo assim, que te tá fazendo fugir da realidade, tá entendendo? Tá te fazendo fugir da realidade. É tipo um escapismo, né? É algo que te prende dentro de si mesmo, né? Ou seja, do seu egoísmo, né? Ego em latim é a palavra eu, né? O pronome pessoal, no caso reto eu, né? Então, egoísmo, né? Como se fosse vivendo eucêntrico, né? Você vivendo no centro de si mesmo, né? Esse é o egoísmo, né? Então, todos os atos que são egoístas são atos que te colocam como vítima, onde as pessoas têm que fazer as coisas por você, onde você tem que, tipo assim, você fica cada vez mais se isolando dentro de si mesmo, ou seja, dentro da sua vontade humana, e você procura coisas para escapar da realidade, seja ficar maratonando séries ou então ficar jogando videogame, né? Maratonando videogames e séries, um exemplo, filmes, né? Televisão ou coisa do tipo, né? Então, tudo isso é vontade humana, tá entendendo?
que é o de permanecer na zona de conforto. Enquanto quando é vontade, como a gente está vivendo esse processo de santidade, né, é um processo muito grande que você dá de caridade, né, de doação a Deus, né, e de estudar as coisas de Deus e fazer os atos humanos totalmente resignificados em Deus, né? Como eu falei no ato da autoescola, né, que eu fui fazer porque era vontade divina, né? Por mim eu não teria feito, até porque eu não tenho dinheiro para comprar um carro, né? Tipo assim, e o que eu ia falar mesmo? E o ato de ter conversado com essa moça, né? E foi, teve sim essa vontade humana, não vou negar, porque ela era bonita. Se ela fosse uma moça muito gorda, né? Ou feia, eu não ia falar com ela, provavelmente, né? Ou então ia falar só com amizade, né? Só do humano mesmo, né? Pra fazer uma amizade. Mas eu fui com a intenção de sim, porque ela era bonita, isso foi um estímulo para mover a vontade humana, mas depois foi um ato que foi consumado, assim, com coisas divinas, né? Com vontade divina, porque eu não quis ter nenhum apego à sexualidade ou coisa do tipo, mas quis, né, começar, tipo assim, tentar, né, focar uma família com ela e levá-la para Deus através do sacramento do matrimônio, né? Mas aquela coisa, a gente deixa a vontade divina reger a nossa vida. Eu não sei se eu vou voltar a ver ela naquele mesmo ambiente do futebol, né? Mas isso a gente deixa na divina vontade, né? Se eu voltar a ver, a gente volta de novo para fazer esses mesmos atos, né? De começando a conversar com a pessoa, né? Com Deus, né? Tá entendendo? Então acho que é mais ou menos assim. Porque você não vai querer agora querer se encontrar com ela de maneira artificial, né? Por exemplo, eu mesmo vou começar a ficar meio que perseguindo ela nesse sentido, né? Para saber o que que ela faz, tá entendendo? Stalkeando ela de uma certa forma, né? Perseguindo. Não é assim que acontece também, né? Você deixa Deus plantar a ocasião, né? Deus ser o roteirista da sua vida, né? Deus te colocar naquele núcleo, né? Naquela ocasião para você poder agir, né? Tá entendendo? Tendo a sua vontade humana sendo consumida pela vontade divina, como eu falei, né? Nesse exemplo. Então, a gente vai para o parágrafo 2 aqui, né? Filha, não temas, não sou o demônio. E além disso, esse, ou seja, o demônio, se fala das virtudes, é uma virtude pintada, ou seja, só de fachada, né? Não é verdadeira virtude, nem tem poder para infundi-la na alma, senão somente de falar dela. Então, o diabo só tem aquilo que a gente falou, né? Ele só entende a virtude racionalmente, né? Mas ele não tem poder para infundir a virtude porque ele não a vive, porque ele já é um condenado, né? Um condenado a viver sem Deus, né? Sem o Espírito Santo, né? Sem viver na vontade de Deus, né? Então ele não tem como ter a virtude, né? Porque a virtude são coisas, né? É um estado de consciência que ajuda, né? Como a gente falou, a preparar nossa mente para ser consumida em Deus, né? Na divina vontade, né? Senão somente, voltando ao trecho, né? Senão somente de falar dela. E se alguma vez mostrar que quer fazer, praticar um pouco de bem, não é perseverante no mesmo ato. É que, olha, se o diabo quer e que quer fazer, praticar um pouco de bem, ele não é perseverante no mesmo ato, e que a alma faz esse pouco bem. E a alma está desganada e agitada. Eu só tenho a potência de infundir-me Só eu tenho a potência de infundir-me no coração e de fazer praticar as virtudes e fazer sofrer com ânimo e tranquilidade, com perseverança, né? Então, até aquilo, né? Geralmente, se quer praticar um pouco de bem, né? Provavelmente deve ser a partir dos escrúpulos, né? Dos atos e das coisas tantas feitas com interesses humanos, né? Escrúpulos, provavelmente, né? Onde a pessoa quer fazer sofrer, só que por si mesma, né? Sem sofrer aqui com ânimo e tranquilidade e com perseverança, né? Porque é um sofrer com Deus, né? Com a divina vontade. E o diabo às vezes infunde sim a vontade de você sofrer por alguém, por uma determinada causa, manda tudo fogo de palha, porque ele não é consistente em si mesmo, né? E assim você fica inquieto e agitado, porque você sabe que não é algo que está em Deus, tá entendendo? Então tem muita coisa assim, né? Que justamente a fé é isso, né? A fé ela te dá essa garra, essa potência, né? Porque você sabe que você está fazendo, ainda que no começo, né? Unido com Deus, tá entendendo? Então por isso que você tem essa garra, toda essa potência, tá entendendo? De que não importa o que aconteça, eu vou fazer essas coisas, não importa a consequência, né? Tipo assim, não importa as cruzes, a dificuldade, né? Porque você sabe que é um ato que está sendo suplantado, né? Subsidiado e feito junto com Deus, né? Ainda que seja nessa união, né?
Claro que a união aqui, ela dá a salvação da alma, né? Porque você plantando, trabalhando junto com Jesus na sua vida humana, dá direito à salvação, porque você está plantando na mesma messe, né? No mesmo terreno junto com Jesus. Mas é salvação, a gente está na divina vontade de a fusão, né? Então existe essa diferença. Mas voltando ao texto em si, é basicamente isso, né? Então tem pessoas sim que têm fé, né? Mas elas não passam desse primeiro estágio que a gente falou, né? Que é do pagão virtuoso, né? Do humano virtuoso, né? Que era dos filósofos da Grécia Antiga, né? Estoicismo, acho que é estoicismo, né? Estoicos, né? Então o que acontece? Essas pessoas, elas vivem sim de uma maneira virtuosa, mas tipo assim, elas vivem sem Deus, né? Então o que acontece? Vamos pegar um exemplo de um pai de família que está se matando de trabalhar pela sua família, né? Então ele acorda, vê sua esposa, vê seus filhos, e ele vai trabalhar, e não importa o que aconteça no trabalho, ele aguenta sapo, ele engole sapo, né? Ele aguenta a cruz que for, por amor da família dele. Só que depois os filhos crescem e já tem sua própria vida, né? Já tem seus próprios empregos. Sair de casa ele fica sozinho com a esposa dele, né? A esposa dele já tá bem idosa junto com ele, né? Ele não vê mais graça na esposa, né? E ele vai começa a sair de casa para tipo ter sua própria vida social apartada da esposa, né? No caso já idosa, né? Então ele começa a ter uma vida tipo de barrazinho, né? De jogar futebol, né? E se alguém der em cima dele, né? Se uma outra mulher der em cima dele, até mais jovem, ele não vai pensar duas vezes e vai trair, né? Ele vai ser uma pessoa adulta, né? Mas por que ele teve essa degeneração tão grande? Porque chegou no momento da vida dele, que dessa pessoa, né? Desse senhor, no caso, que ele teve sim, né? Uma encruzilhada, né? Uma cruz de desapontamento, né? Se ele vai continuar perseverando com as virtudes cardeais que ele teve, quando ele estava, tipo assim, vivendo com a família dele, né? Que é o amor de Deus na família, né? Ou se ele, tipo assim, vai se, vai sucumbir à sua própria vontade humana, que ele quer ter o ter, poder e prazer, né? Nesse exemplo que eu falei, no caso, ele sucumbiu, né? Então ele meio que adulterou, né? Aí o que que significa? Que aquele bem que ele estava fazendo quando a família dele era tipo crianças pequenas, a esposa dele era jovem, era um amor de Deus, só que disfarçado, né? Na ocasião humana, como a gente fala, né? Na ocasião próxima de santificação, né? Modo de falar, né? Da família, tá entendendo? Então ele tava vivendo o amor de Deus, só que infuso meio, tipo assim, na família, né? Porque Jesus vai comendo pelas beiradas, né? Jesus não estrupa a alma, ou seja, não violentamente na pessoa, né? Então Jesus vai meio que comendo pelas beiradas naquilo que a pessoa dá permissão, né? No caso, esse Senhor, quando ele era jovem, ele dava permissão para Jesus operar o amor divino, né? Operar o Espírito Santo no amor pela família dele, né? Mas acabando essa missão dele, ele já vai voltar para si mesmo, né? Ou seja, para sua vontade humana. E ele vai cair naquela plenitude de vícios, né? Então, esse é um exemplo, né? De que só a virtude humana, pela virtude humana, né? Que a gente sempre fala, né? Pessoa idólatra de virtudes, não significa muita coisa, não, né? Porque uma hora ou outra pessoa vai cair. Porque, como a gente falou nas outras partilhas passadas, a santidade, ela é de Deus, né? A vida sobrenatural, ela vem de Deus, ela não vem do ser humano, ela não pode ser imitada pelo ser humano. Você não fica que nem o diabo aqui fazendo, né? Que ele tenta imitar, né? O inimigo tenta imitar, né? As virtudes, mas não consegue. Porque não é perseverante em si mesmo, porque não tem o Espírito Santo, né? Não tem Deus, não tem Jesus, não tem a vontade de Deus Pai, não tem o Deus omnitrino. Então, tipo assim, o que é o mal, né? E tenta infundir de virtudes, não consegue se sustentar por muito tempo, é só fogo de palha. E logo depois traz, como Jesus está falando aqui, né? A pessoa fica agitada e confusa, né? Desganada, né? E aqui, ó, aí Jesus está falando aqui que só quando você está fazendo com Deus, você consegue sofrer, né? Porque a virtude maior é sofrer por amor a Deus, né? E você sofre com tranquilidade e com ânimo, né? Ou seja, com vigor, né? Com a sua vontade sendo inflamada, sua vontade humana sendo inflamada pela vontade divina, né? Com ânimo e tranquilidade, com perseverança. Tem outro trecho do livro do céu, onde Jesus vai falar para Jesus, né? Poxa, poxa, Jesus, o Senhor não estava, tipo assim, você não estava cansado de tantas penas das 24 horas da paixão que a gente está estudando, né? O itinerário das 24 horas da paixão e algo realmente bastante assim difícil, né?
desde a primeira hora até a 24ª hora, né? Vários tipos de sofrimento, né? Sofrimentos emocionais, psicológicos, espirituais e físicos, né? E Jesus falou que não, que a cada hora das 24 horas da paixão que passava, né? Jesus se sentia mais entusiasmado a sofrer mais, porque Jesus via, né, o número de pessoas que iam ser salvas pela obra consumada da cruz, né? A multidão de nações e países que iam ser salvas, né? Cumprindo aquela promessa dada a Abraão, né? Que Abraão ia ser pai de uma multidão de pessoas que nem os grãos de areia do mar poderiam ser contados, né? Lá no Antigo Testamento, né? Deus que já está falando, né? Fazer sofrer com ânimo e tranquilidade, e com perseverança, né? Com constância. Além disso, quando o demônio foi em busca de virtude, suas buscas são os vícios. E o que que é o vício? Tudo aquilo que te prende, que te dá conforto, né? Que te prende a si mesmo, né? Como a gente falou, né? Então, vícios são os 7 pecados capitais, né? Como a igreja sempre nos ensina, né? Gula, luxúria, ira, preguiça e várias outras coisas do tipo, né? Isso se manifesta muito na cultura de entretenimento atual, né? Onde você vê muita série, videogame, como a gente falou, né? E várias coisas do tipo também, né? São coisas que prendem a sua cabeça, né? A cultura de morte, que São João Paulo II sempre fala, né? E, e é nesse sentido aí, né? Outra coisa importante falar, que não é legal você, tipo assim, ficar vendo muito conteúdo do pagão virtuoso, como a gente falou, né? Que é o primeiro estágio, né? Porque lá eles cometem certas contradições, assim, bem crassas, né? Por exemplo, eu vi um vídeo lá do canal Seja Uma Pessoa Melhor, né? Que aí tá falando que não é muito para você consumir o conteúdo dos outros, né? Então, não é muito para você fazer ver filmes, né? Séries, vai ficar jogando videogame, como falei, né? Que é uma série interativa, não deixa de ser, né? Ficar fazendo essas coisas. Por quê? Você vai estar perdendo seu tempo consumindo uma obra que outras pessoas criaram, né? Modo de falar, né? Não sabe que tudo é divina vontade, né? Ainda que seja consentida, né? Mas sim para você procurar fazer seus próprios conteúdos para que outras pessoas venham consumir o seu conteúdo, né? Então, tipo assim, vamos pegar o meu exemplo. Eu sou viciado em séries e em videogame. Não vou mais jogar videogame, nem vou ver mais série. Mas agora eu vou produzir, eu mesmo vou produzir minha própria série, meus próprios videogames, trabalhando, né, com o intuito de viciar outras pessoas, não é muito ilógico, parece a lógica do traficante, né? Todo traficante de drogas, por mais que seja daquela comunidade de favela e tal, ele não é usuário de drogas, tá entendendo? Geralmente é uma pessoa muito assim, correta nas suas aparências, né? Mas ele é um traficante de drogas, ele destrói com famílias, com vida de pessoas e tal, né? Ainda que essas pessoas estejam usando o seu livre-arbítrio, né? Ele vicia as pessoas das drogas, mas ele não é usuário, ele só vende. Por quê? Ele sabe que quando ele usar, ele vai ter o mesmo destino lá da pessoa que tá viciada, tá entendendo? Da pessoa que já entrou no vício, né? Então fica mais ou menos esse mesmo sentido, né? Tipo assim, eu não vou ficar me viciando com o conteúdo humano, né? Da indústria humana que outras pessoas criaram, né? Então eu não vou ver televisão, não vou ver série, não vou jogar videogame, não vou ver nada, né? Porque são conteúdos de terceiros, né? Mas agora eu vou fazer meus próprios conteúdos, né? Trabalhando para poder viciar outras pessoas em mim. Então fica meio algo que contraditório. Não sei se eu soube explicar direito. Por isso que não é muito legal você ficar confundindo também, né? Os conteúdos aí desses do pagão virtuoso, né? No caso do estoicismo, né? Sócrates, Platão e vários outros filósofos dessa época, com o conteúdo da santidade, né? Principalmente da santidade divina, né? Que como aquilo que a gente falou, né? A gente fica totalmente vivente, né? Da divina vontade, né? Da ocasião, das circunstâncias que Jesus coloca no nosso dia hoje, né? Então eu tô falando para você, eu tô falando essa partilha no dia, eu tô falando essa partilha, né, no dia 18, sexta-feira de agosto, às 8h41 da manhã. Eu não tenho ideia de como vai ser o meu dia no final do dia, pela tarde ou pela manhã, tá entendendo? A gente vive, somos mártires das circunstâncias, né? Você não vai mais ficar se protegendo, planejando coisas, né? Obviamente, você vai ter uma rotina toda planejada certinha, né? No meu caso, pela manhã estudar o livro do céu, pela tarde, sei lá, estudar, né, conteúdo para ter um emprego, né, conteúdo secular. Aí depois vai para o esporte, depois volta e dorme, né? É uma rotina assim tão ordenada. Mas às vezes pode sim querer bagunçar essa rotina e você não fica arranjando confusão, né? Você vive a circunstância que Deus coloca para você viver, né? Tá entendendo?
Então, como é que Jesus bagunçaria essa rotina? Sei lá, algum pai, minha mãe e meu pai acordam com problema de saúde, eu tenho que levar para o hospital, tá entendendo, né? Então, ao eu levar para o hospital, eu já baguncei essa rotina, né? Modo de falar. Então é isso. Ou até mesmo eu, né? Ou meu irmão, ou coisa, algo nesse sentido, né? Tem algum compromisso que surgiu do nada, tá entendendo? Você não vai ignorar esse compromisso que surgiu do nada. Você vai parar sua meditação aqui e voltar para o compromisso que surgiu do nada. Dá atenção para aquele compromisso, né? Porque a divina vontade se manifestou no seu hoje, né? Então eu acho que é mais ou menos isso, né? Que Jesus falando. Além disso, Jesus falando, né? Quando o demônio foi em busca de virtudes, sua busca são os vícios, né? Que a gente vê nos vícios dos sete pecados capitais, né? Como a gente já explicou aqui, né? É o egocentrismo, né? Se voltar no eu, enquanto a virtude é a doação, né? O primeiro próximo imediato, nosso próximo é Deus, né? A virtude é a doação para Deus, né? Por isso não tema, fique tranquilo, né? Então a gente pode ter um seguinte discernimento do espírito, né? E quando é algo que é alguma emoção espiritual, né, algum pensamento que vem na nossa cabeça, quando é algo da nossa vontade humana, diabólica, né, é algo que vai te trazer, não vai te trazer paz, vai te trazer ansiedade, aflição, é algo que vai te fazer pecar contra esses sete pecados capitais, né, ou contra os 10 mandamentos, e é um vício, né, algo que vai te viciar, vai te deixar obcecado. Agora, quando é em Deus, vai ter essa marca aqui, que é do sofrimento, com ânimo, tranquilidade e perseverança. Então, quando a gente se sente realmente destruído de pegar o livro do céu, né? Destruído contra tentações, que como a gente falou, né? A gente está vivendo na divina vontade, consumando a santidade humana, né? Destruído de alguma maneira, né? Por estar vivendo a nossa vida real, né? Então, isso é um sofrimento que precisa ser vivido com ânimo e com tranquilidade e perseverança, né? Então, como a gente vê, quando a gente mais a gente sofre aqui na Terra, quando é Deus que manda a cruz pra gente, né? Não é a gente que procura, né? Mais nós estamos na divina vontade. Quanto mais nós procuramos prazer, né? Ter poder e prazer na Terra, mais somos escravos de Satanás, né? Condenados já na Terra, né? Então, é mais ou menos essa distinção que eu queria falar, né? Bem preto no branco, né? Que os atos divinos são atos que vão envolver-se em sofrer nessa operação, mas vão ser feitos sempre com ânimo, ou seja, com vontade, né? Da mesma forma como Jesus sofreu as 24 horas com o Pai da paixão, focando o ânimo, né? Ou seja, no produto do trabalho espiritual, do sacrifício, né? Sagrado ofício, né? Que é essa é a conversão de várias pessoas, né? Conversão dos pecadores, né? De todas as nações, né? Mas você sofre com ânimo, tranquilidade e perseverança, né? Então, e quando é coisa do inimigo, você fica confuso, agitado, desganado e agitado, né? E essa dúvida, né, vai corroendo, né, a sua vida espiritual com Deus, né, a sua confiança em Deus, né? Então, é basicamente isso que eu quero te falar, né? A diferença é quando vem de Deus ou quando vem do inimigo, né? Quando vem de Deus é o sofrimento, vai ter dor, mas a dor vai ser anestesiada pelo entusiasmo, pela tranquilidade, pela perseverança. E quando vem do inimigo, por mais que tenha uma aparência de bem, né? Aquele bem vai te deixar confuso, agitado, ansioso e desganado. E vai te levar a vícios, né? Ou seja, a pecados capitais, né? Vícios, né? A você que continuar na sua zona de conforto, com os braços cruzados, esperando que Deus faça tudo, como é na Elisa do Quietismo, né? Então, a gente termina assim a sua meditação do Livro do Céu, volume 2 capítulo 6, né? Espero ter ajudado alguma coisa, né? Em nome do Pai, do Filho e do Diviníssimo Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat, Fiat, Fiat. Deus te abençoe. Acesse o site www, tudo minúsculo, ponto, livro do céu, tudo minúsculo, ponto com, ponto br, e o canal Fiat 1 Pastor de Brasil. Deus te abençoe. E tipo assim, aqui, né? Aqui, ó. O que a gente vai falar, mas me conta. O amor quer tudo, deixa a pessoa com ânsias, inquietações, até imperfeições. Mas na divina vontade é um repouso perpétuo. Você repousa na divina vontade, pois ela sabe fazer tudo perfeito. Se você fica nos planos do seu amor. E no plano estratégico divino, você deposita seu amor, que deseja muito Deus ser glorificado por todos. E isso você não consegue fazer por causa da sua pequenez humana, né?
você tenta falar, se mover por ânsias e inquietudes, de às vezes ver pessoas, né? Tipo, muitas pessoas que são radicais tradicionalistas, né? Ou até mesmo pessoas que já são de caminhada, ficam reclamando muito do Papa Francisco, né? E dos e de padres também, né? Geralmente da teologia da libertação, né? Pessoas assim. Mas isso é errado de ser feito, né? A gente tem que respeitar a caminhada dos outros e ver que deposita então no seu amor nas orações, né? Ou seja, você confia aquelas pessoas na divina vontade. Todos somos imperfeitos, né? Porque a santidade é de Deus, né? Mesmo Nossa Senhora e os serafins, eles não são nada sem Deus, tá entendendo? Então, por isso que a gente não tem que ficar, tipo, claro, a gente tem consciência do que está acontecendo, mas não ficar julgando, apontando, né? Porque, tipo assim, ó, e se você depositar na divina vontade, você descansa, pois ela considera seu amor, ela considera sua entrega, seu sacrifício, valoriza muito tudo, nada se perde, você repousa na divina vontade, que tudo vai se cumprir no tempo perfeito, né? Então é justamente aquilo, né? Você não vai ficar tipo julgando as pessoas. Ah, tá tudo dando errado, a igreja tá com sínodo da Alemanha, sínodo da Amazônia, não sei o que, não sei o que lá, né? Não, você tem fé, aquilo que a gente falou, tem que ter uma racionalidade na fé, né? A gente viu esse exemplo da igreja, né? Da aparente apostasia da igreja, a gente viu, né, que tipo assim, é, tem, né, o poder das chaves petrino, como tive naquela passagem do Evangelho, né? Acho que a mais famosa em São Mateus, né? Todos os evangelhos têm, né? Que Jesus entrega o poder das chaves na confissão de fé de São Pedro, e Jesus entrega o poder das chaves para São Pedro, né? Tudo que ligados na terra será ligados no céu, que desligados na terra serão desligados no céu, né? De comunhão. E não tenha medo, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a nossa igreja, né? Então, por isso que você não fica muito assim bolado, tá entendendo? Preocupado com o que está acontecendo com a igreja atualmente, né? Você fica em paz e não tenta resolver nada, né? Continua fazendo o seu trabalho de começar a meditar mais ainda esses escritos e deixar tudo no fiat divino, né? Que tudo vai se cumprir no tempo de Deus, né? Aquilo que a gente falou, né? O tempo de Deus, né? Então você procura mais ordenar a sua vida humana, né? Do que ordenar, tipo, outros estados de vida que não tem nada a ver com a sua vida, né? Provavelmente você não é um clérigo, né? Não é um bispo, não é um padre para poder ficar, tá entendendo? Querendo ordenar a igreja nesse sentido, né? Você deixa isso tudo na divina vontade que vai acontecer, né? É basicamente isso, né? Essa batalha espiritual com Deus, de verdade, é basicamente isso, né? Você quer sim que os padres evangelizem, sim, o livro do céu, né? A Valtorta também, né, veja parte da catequese, não apenas considerados como revelações particulares, né, onde é facultativo, né, você escolhe se você vai acreditar ou não nelas, mas que sejam também parte da catequese, né, do catecismo, né, a gente sonha assim que um dia o livro do céu vai ser sim parte do catecismo da Igreja Católica, né, mas a gente não fica lutando ativamente por isso, justamente, pelo menos eu falo por mim, né, eu sou um leigo, tá entendendo, eu vivo com meus pais ainda, né, então eu tenho que procurar entrar na ordem em relação ao meu estado de vida, ao meu universo, né, digamos assim, que é o universo que Jesus me colocou, né. Então eu vou ordenar a minha vida, né, conseguir um emprego, como eu falei, né, se arriscar a ter relacionamento com as pessoas, né, mas não o relacionamento pelo relacionamento em si, mas sim tendo uma finalidade santa, né, do sacramento do matrimônio, na fé católica, claro, né. E é mais ou menos isso, né? Eu não vou ficar agora, tipo, me preocupando com coisas que fogem muito ao meu poder. Tipo assim, não digo meu poder, que não tem nada, mas assim, que são fora do meu estado de vida, né? Como, por exemplo, a crise aparente da apostasia na igreja. Eu não vou ficar fazendo isso. Eu deixo tudo na mão divina, né? Tudo aquilo que a gente não consegue controlar, a gente deixa nas mãos de Deus. E aqueles atos que é da nosso estado de vida que Jesus quer que nós compramos, a gente também deixa na mão de Deus. Só que a diferença é que esses a gente pode agir, fazer alguma coisa, né? Como eu falei da autoescola e do outro exemplo lá, né, que eu fui falar com a menina lá, né, com a irmã lá, né, Maria Luísa, né. Aqui a gente vem um outro trecho do Livro do Céu que ajuda muito a gente entender, né. Livro do Céu, volume 4 capítulo, tipo, volume 4 capítulo 70, dia 18 de julho de 1901. Jesus exige a sua glória de todas as partículas do nosso ser, do estado de união para a sua consumação, que é justamente isso, né? Sair da santidade humana, que é a união, para a consumação, santidade divina. Encontrando-me em meu habitual estado, por uns instantes vi meu doce Jesus. Lamentei do meu próprio estado
por suas privações, de uma espécie de cansaço físico e moral, né? Como se me sentisse destroçar minha mente, minha própria natureza, que por toda parte me sinto desfalecer, né? Então, Lígia está sentindo um cansaço físico, né? Até no corpo mesmo e também moral, né? Um cansaço emocional, tá entendendo? Essa parte moral, psicológica, emocional, né? Que vem da alma, né? Então, Lisa está sentindo esse cansaço e ela está atribuindo, lamentei-me do meu pobre estado por suas privações, e uma espécie de cansaço físico e moral, como se sentisse destroçar minha pobre natureza, ou seja, o corpo e a mente da Lisa, né? Ela fala minha pobre natureza, o corpo e a mente dela, né? E por toda parte me sinto desfalecer de cansada, né? Aí Jesus fala aqui, então, havendo dito tudo isto, também Jesus lhe disse: Minha filha, não temas, porque te sentes desfalecer, né? De cansaço e também de coisas emocionais, né? Por toda parte. Não sabes tu que tudo deve ser sacrificado por mim? Não só a alma, mas também o corpo. Então, não só a alma também, né? De ter o pensamento em Deus, mas também o corpo. Esse cansaço faz parte, né? Que é o corpo sendo mortificado perante a divina vontade, né? Como a gente falou, né? O anjo caiu pela alma, pela soberba, né? Por isso que para os anjos, demônios, não tem mais perdão, pelos que caíram na alma. Só que o ser humano, né? No caso, Adão, a humanidade estava representada em Adão, tá? Não estava representada em Eva, não. A Eva surgiu de uma oração de Adão, que estava na divina vontade junto com Deus, né? Que ele falou, nossa, todo mundo tem os seus animais, seu companheiro não tem ninguém, né? Aí Jesus apagou Adão e falou, não é bom que o homem esteja só, né? E tirou a companheira, complementando Adão, né? Dessas costelas, né? Então, o que a gente está falando? A gente está falando que a humanidade nasceu de Adão, né? Então, o Adão, ele pecou pela carne, né? Pela sedução que Eva teve, né? Então, a carne é o nosso corpo e a nossa mente, né? Então, é natural, quando a gente está passando desse estado de união para consumação, tanto é que o nome é isso mesmo, na consumação, né? Na divina vontade, né? Que é a santidade divina, nesses preparativos, né? Para a gente ver a santidade divina, o nosso corpo vai ficar muito cansado, tá entendendo? Só de pegar o livro do sol vai ficar muito cansado. Nossa mente também vai ficar muito cansada, fatigada, extenuada. Por quê? A nossa corpo e a nossa mente, né? A nossa carne está fazendo esse processo de purificação, né? Saindo do seu antigo patrão, que era a vontade humana diabólica, né? O pecado original, né? O pecado da fômites, para ir para o novo patrão, digamos assim, né? Que é o Pai, né? Que é a vontade humana divinizada, como a gente falou, né? Da mesma forma como Jesus vivia aqui na Terra, né? Como ser humano, a sua vontade humana era totalmente divinizada pelo Espírito Santo, com a vontade de Deus Pai, né? Então, tendo mais ou menos essa palavra, a gente volta aqui, né? Parágrafo 2. Minha filha, não temas, porque te sentes desfalecer por toda parte. Não sabes tu que tudo que deve ser sacrificado por mim, não apenas a alma, mas também o corpo, e que de todas as mínimas partes de ti eu exijo a minha glória. Eu exijo a minha glória. E além disso, você não sabe de que estado de união se passa a outro o que dá a consumação? É verdade que não veio segundo o meu costume para castigar as nações. E aquela coisa, né? Você não fica só observando, você sabe que está cansando, mas você ignora o cansaço do seu corpo e da sua mente, né? Você continua fazendo os atos, né? É verdade que não venho segundo o meu costume para castigar as nações, mas sirvo-me disto também para teu proveito, que é não só ter unido comigo, senão de te consumir por amor meu, né? Então aqui, ó, Luísa está se consumindo por amor de Deus, porque Jesus não vem por causa, tem o primeiro motivo, que é que Jesus está castigando as nações, e também porque Jesus está forjando a alma dela, né? Para que ela seja consumida apenas pelo amor de Deus, né? Com esses acontecimentos aqui, né? De cansaço físico e moral, né? Com efeito, não vendo eu e sentindo te desfalecer pela minha ausência, não vens consumir-te por mim? Ou seja, esse desfalecimento do corpo e da mente, né? É um desfalecimento por amor a Deus apenas, né? De resto, não tens razão para te afligir. Primeiro, porque quando me vês é sempre do teu interior, e que me vês sair, este é um sinal certo de que estou contigo. E depois, porque ainda devem passar dias, sem que possa dizer que me veste perfeitamente, né? Então, Jesus está reforçando a lei na cruz dela, né? E não é para ficar preocupada, porque
Sempre Jesus aparece do fundo do coração dela, né? Que Jesus está descansando, né? É muito aquela parte onde eles estão navegando no Lago Genezaré, né? Que tem aquela tempestade, né? E Jesus está descansando no barco, enquanto os apóstolos estão sofrendo, né? Estão padecendo no corpo e na alma, né? Até que São Pedro, né? O Papa fala, Senhor, não nos importa que padecemos. Aí Jesus acorda, acalma aquele largo, né? Aquele mar, né? Então Jesus está sempre para conosco, no nosso interior, descansando, né? Enquanto nós vivemos esse padecimento da nossa carne e da nossa mente, né? E depois ainda devem passar-se dias sem que possas dizer que me viste perfeitamente, né? Tem que se passar um certo tempo ainda, né? Antes de que a Heloísa fale que viu Jesus de novo, perfeitamente aqui na Terra, né? Parágrafo 3. Depois, tomando um tom de voz mais doce e benigno, acrescentou, parágrafo 4. Minha filha, te recomendo muito, muito que não faça sair de ti nem o mínimo ato que não seja de paciência, resignação e doçura, igualdade de ti mesma, tranquilidade toda. De outra maneira, viria a me desonrar. Então, aquilo que a gente falou, se você está sentindo essa depressão, que é esse cansaço moral, né, da emoção, e o cansaço físico, você mesmo assim vai fazendo as suas atividades do seu estado de vida. Pra, tudo com paciência, resignação, doçura e igualdade, né? Para em tranquilidade, né? E assim sucederia como que o rei que habitasse dentro de um palácio muito enriquecido, e por fora se visse todo cheio de fendas, sujo quase a desmoronar-se. Não diria, como habita um rei neste palácio se por fora é tão feio, que dá até medo de aproximar-se, né? Quem sabe que rei será este? Isto agora não seria uma desonra para aquele rei? Agora, pense que se de ti sai alguma coisa que não seja virtude, o mesmo diriam de ti e de mim. Eu ficaria desonrada porque habito dentro de nós, né? Então, aquela coisa, né? Não adianta nada você ficar com a cara emburrada, né? É aquela coisa que Jesus fala, né? Quando Jesus arde, ficar com a cara fofa, né? Ficar sorrindo, né? Porque senão o palácio vai estar feio, a fachada do palácio, né? Então, isso já é um ato muito grande, de uma cruz muito grande, né? Que a gente não vai, tipo ligar para o que o nosso corpo fala, tá entendendo? A gente vai viver os nossos atos mesmo assim padecendo no silêncio, né? E ignorando, né? E Jesus vai infundir, né? Essa doçura, resignação, paciência, igualdade e tranquilidade de nós mesmos, né? A gente tá lendo esse trecho do livro do céu porque é algo muito, tipo assim, que a gente passa, né? Um padecimento muito grande da carne, né? Aos poucos, né? Essa pedra de sapato, né? Não, de modo de falar, né? Então a gente fica com um cansaço muito grande do corpo, como se a gente realmente tivesse corrido, sei lá, uma maratona, né? Fica com um cansaço da mente também, né? Como se fosse tipo uma depressão, né? O psicólogo humano fala ali que é uma depressão, né? Mas na verdade não, é consumir-se totalmente por Jesus, né? E justamente para a gente não dar mau testemunho para as pessoas, a gente vai continuar ainda com um sorriso no rosto, né? E bem, tipo, animado, né? Mas a gente conta totalmente com Deus para poder suplantar essa mortificação, né? Essa cruz do nosso corpo humano, né? Que Deus está passando aqui Deus está passando aqui porque ela está com a privação da presença física de Jesus, né? E a mesma coisa com a gente também, né? A gente está na perseverança, né? Saindo da união da vontade divina para a consumação da nossa vontade humana perante a vontade divina, né? Então, por uma destruição da nossa vontade humana, assim, modo de falar, né? Então, por isso que o nosso corpo pesa muito, né? Porque ele está sendo mortificado aos poucos, né? Para depois renascer ressurrecto, né? Com a vontade divina, né? E que tem outro trecho do livro do céu, tá? Capítulo 23, desculpa, volume 23, capítulo 41, do dia 3 de março de 1928. Então, um capítulo mais avançado, né? Todas as coisas partem de um só ponto, sublimidade do estado de Adão, como está falando sobre Adão, né? Porque nosso Senhor até agora não manifestou o seu estado feliz. Quem possui a unidade também possui a fonte do bem. A unidade do Fiat, né, que é a consumação da divina vontade, como a gente viu no trecho anterior, né? Parágrafo 1. Meu pobre coração nadava no dor da privação do meu doce Jesus, que me sentia sufocar pela dor. E a qualquer custo que ele teria querido encontrar, aquele por quem sou tão torturada, para dizer minhas angústias, mas enquanto isto eu me amava, mas enquanto eu pensava nisso, né, que Jesus queria Luísa queria conversar com Jesus, as suas angústias, como a gente viu lá no trecho acima, né,
Jesus mexeu-se dentro de mim e disse-me, parágrafo 2, minha filha, não temas pelo que sentes na tua alma, porque não é outra coisa senão o trabalho que está a fazer em ti o meu Fiat divino, né? Ele está encerrando tudo em ti, todos e tudo em ti, todos os séculos, passados e futuros, para fazer com que o Supremo Querer na criação fez, ponha em ti o seu germe, para receber de você as satisfações e a correspondência das criaturas. Deve a todos os seus atos, por isso não se preocupe, porque em cada hora de sua vida são séculos que minha vontade encerra. E, e é necessário que quem deve ter o seu ato primeiro em minha vontade, como a gente falou, né, que Luísa é cabeça de missão, né, e é necessário que quem deve ter seu ato primeiro em minha vontade reinante deve ter a origem dela, né, para poder desenvolver sua vida divina, né. Então Jesus está falando justamente desse processo de consumação da divina vontade na Luísa Picarreta, né? Onde a Luísa está pagando por todos, né? O primeiro ou último homem que existirá na Terra, assim como a gente também faz, né? Só que eu acho que em menor escala, porque a Luísa era cabeça de missão, né? Nós não somos cabeças de missão. Todas as coisas partem de um ponto, e daquele ponto se alargam e se difundem a todos. Olhe, também o Sol tem seu primeiro ponto, seu centro de luz, a sua esfera, e deste seu centro enche de luz toda a Terra. E por isso, segue a minha vontade, não se preocupe. Ou seja, aquilo que a gente falou, né, que nossos atos humanos são feitos em Deus, né, mas que são que nem esse ponto de luz, né, eles abrangem o passado e presente e futuro, né. Então, eu não vejo atualmente, mas pela fé, ou seja, pela inteligência que meditamos as escritas, eu sei que esses 10 atos que eu falei lá no início da partilha, né, que foi ser aprovado, perseverar na prova do Detran, né, e se controlar a sua ansiedade, a sua vontade humana, né, para fazer a prova do Detran e ter falado com a moça ontem, né, a Malu, né, Maria Luísa, foi um ato que teve sim repercussões de todos os séculos passados, presentes e futuros, como Jesus está falando aqui, né, que são atos humanos que saem da pequenez da humana, né, do pontinho, mas que se difunde e espalha para toda a humanidade, né. Por isso, segue a minha vontade e não se preocupe. Parágrafo 3. Depois, seguir o meu giro na divina vontade, né? Que a gente vê muitos giros da alma, né? Que a gente vê no livro dos giros da alma, né? E chegando no Éden para unir-me ao estado de Adão antes de pecar, quando possui a unidade com o seu Criador, com Jesus, para recomeçar meus atos juntos com Ele, e para suprir e continuar, depois que a perdeu ao cair em pecado, pensando em mim mesma, né? Então, nisso eu estava fazendo os giros da alma, né? Pensando, né? Meditando, né? Nos atos de Adão antes da queda, tá entendendo? E ela estava pronta para suprir os atos de Adão quando ele caiu em pecado, né? Foi seduzida por Eva, né? Para, tipo assim, suprir perante a majestade divina, né? Perante a Deus, né? Os atos que Adão não fez, tá entendendo? Depois que ele caiu do pecado original e foi expulso do Éden, né? E assim eu pensava em mim, por que Jesus bendito não manifestou a ninguém o estado sublime, as maravilhas que passavam entre a tão inocente e seu Criador, o oceano das felicidades, das belezas que possuía. Tudo estava concentrado nele, em Adão. Tudo dele partia. Oh, se você conhecesse o estado de Adão e suas grandes prerrogativas, talvez todos se esperassem por retornar à origem de onde o homem saiu, ou seja, da divina vontade, né? Mas, então aqui, ó, Lisa tá falando porque Jesus não manifestou, né, as relações amorosas que tinham para com Adão, né, as maravilhas que passavam entre Adão inocente e seu Criador, o oceano de felicidades, de belezas que possuía. Tudo estava concentrado em Adão, tudo partia do Adão. Ó, se conhecesse o estado de Adão, suas grandes prerrogativas, né? A sua vida na divina vontade, né? Todos, talvez todos se esperassem por retornar à origem de onde o homem saiu, que é o seio da divina vontade, né? Saindo de Deus, né? De Jesus, né? Mas enquanto eu pensava isto, meu doce Jesus mexeu-se dentro de mim e toda bondade me disse, parágrafo 4. Minha filha, a palavra bondade só manifesta bem quando deve levar uma utilidade às criaturas. Se isto não vejo, em que aproveitaria manifestá-lo? Então Jesus está falando que se ele falasse para os seres humanos sobre como era maravilhosa e fantástica a vida de Adão, uma parte das pessoas iam dar de ombros, está entendendo?
A história do homem inocente é muito terna, ou seja, eu gosto muito. É só de recordar meu amor, surge e transborda e forma suas ondas altíssimas, para verter-se como vertia-se sobre a dor inocente. E não encontrando em quem eu verter, porque não encontro outro Adão que eu receba, capaz de me dar todos os desabafos de amor. Então, aquilo que a gente vê nos 31 dias com Maria, né? É, Jesus ama a criatura pega esse amor, processa, mas para ela processar esse amor, ela precisa estar vivendo na divina vontade, precisa estar com uma consumação muito alta no Espírito Santo, né? Para poder processar esse amor e devolver esse amor para Deus, né? Tá entendendo? E Jesus está falando que não encontrou uma pessoa assim durante toda essa história, né? Desde Adão até aqui a Luísa Picarreta, né? Não encontrando quem inverter esses acessos de amor, porque não encontro outro Adão que eu receba, capaz de me dar todos os seus desabafos de amor, porque nele o meu Fiat divino íntegro, ou seja, íntegro mantinha a vida recíproca de correspondência entre o finito e o infinito, né? Entre o amor de Deus que é infinito e o finito sendo capacitado por Deus mesmo, né? Que é Adão vivendo na divina vontade, né? O amor entre o infinito e o finito, né? Entre Deus e a criatura, né? Meu amor sofre por isso, e retornando em mim minhas mesmas ondas de amor, porque não encontra quem dá-las, fica sufocado por meu mesmo amor. É aquilo que Jesus fala, né, nas 24 horas da paixão, né? Que Jesus fica sufocado por poder não despejar seu amor nas criaturas, né? E esse amor muitas vezes se degenera, como a gente viu, né, nos capítulos passados, em castigo, na injustiça, né? Eis porque não manifestei até agora o estado de Adão inocente, nem ele manifestou quase nada de seu estado feliz, porque só ao recordá-lo se sentia morrer de dor, e me sentia sufocado por meu amor. E eu me sentia sufocado por meu amor. Então que Jesus está falando que Adão não manifestou, né, o estado que o próprio Adão vivia antes da queda, né, porque ele ficava com muita culpa e tal, e Jesus não podia manifestar porque era um amor que era incorrespondido, né? Então, tipo assim, como que a gente fala, Jesus respeita muito a liberdade de consciência da pessoa, né? Então, se a pessoa não está nessa consciência, né? Nessa frequência, nessa sintonia de unidade, como a gente viu, né? De fusão, melhor dizendo, com Deus, né? Com o amor de Deus, ele não vai revelar uma verdade que, na verdade, vai ser causa de tropeço para a pessoa, né? Então, se Jesus, sei lá, revelasse como é que era a vida linda de amor de Adão para com Jesus, antes da queda, né? Pro pessoal da igreja, tipo assim, o que que aconteceu? O pessoal da igreja provavelmente é tipo meio que, como é que eu posso te falar, meio que ignorar, tá entendendo? Meio que ignorar, tá entendendo essa história, tá entendendo? E assim seria a história de Adão com Jesus, né? Antes da Eva, né? E assim seria, tipo assim, uma ocasião próxima de pecado para aquelas igrejas, tá entendendo? Para aquelas catedrais, para aqueles párocos e bispos, não. É que a gente retorna o texto, né? Aqui, ó, não se conhece então Jesus está falando que aqui, ó, então podendo dar o que manifesto, então podendo dar o que manifesta, meu amor não sufoca minhas ondas, antes as põe fora e vendo-as reproduzindo na criatura goza. Eu acho que eu tô em outro capítulo, outro parágrafo, desculpa. Aqui, ó, minha filha, a minha paterna bondade só manifesta um bem quando deve dar uma utilidade às criaturas. Se isto eu não vejo, que, tipo, se Jesus revelasse como é que era a vida íntima de Jesus com Adão, as pessoas vão estar de ombros, ele em que me aproveitaria manifestá-lo, né? A história do homem inocente me é muito terna, e só recordar meu amor, surge, transborda e forma as suas ondas altíssimas para verter-se como vestia-se sobre Adão inocente, e não encontrando em quem o verter, porque não encontra outro Adão que o receba na terra, capaz de me dar os seus desabafos de amor, que ele já explicou, né, que a pessoa tem que estar infundida em Deus também para poder derramar seus desabafos de amor, né? Porque nele o meu Fiat divino íntegro, ou seja, íntegro, né, uno, né, o ato único de Deus, né, mantinha a vida recíproca de correspondência entre o finito e o infinito, entre o infinito e o infinito, né, entre Jesus e a criatura, Adão, né. Meu amor sofre por isso, e retornando em mim as mesmas ondas de amor,
porque não encontra quem dá-las, fica sufocado por meu mesmo amor. Eis porque não manifestei até agora o estado de Adão inocente, nem ele manifestou quase nada do seu estado feliz, de como ele era feliz, né? Porque só ao recordá-lo se sentia morrer de dor. E eu me sentia sufocado por meu amor, né? Porque o Adão, só de recordar que ele pecou contra Deus, né? Ele ficava muito cheio de culpa, cheio de dor, né? E Jesus também ficava com sentido dor, porque aquilo que a gente falou nas 24 horas da paixão, né? Esses excessos de amor de Deus, quando não é correspondido, se transformam na justiça, né? Como a gente tem meditado nos outros trechos aí do livro do Salmo nome 2, né? Agora, minha filha, querendo restabelecer o reino da minha divina vontade, vejo a utilidade, sim, de manifestar o estado de Adão inocente. E esta é a causa pelo qual frequentemente eu te falo sobre o seu estado sublime, né? Então, Jesus já tinha falado várias vezes como isso, sobre a vida de Adão, né? Sobre o seu estado sublime, né? Porque quero repetir o que fazia com ele. Em virtude do meu querer, quero elevar-te ao estado primeiro da criação do homem, né? Então Jesus está vendo em Luísa um outro Adão, um substituto, né? Como Luísa mesmo está fazendo os giros da alma, né? Está fazendo todos os atos de Adão, né? O que não pode me dar a criatura que possui o meu Fiat, a unidade dele? Tudo pode me dar, e eu tudo posso dar. Então, podendo dar o que manifesta, meu amor não sufoca minhas ondas. Antes as põe fora, porque agora Jesus tem a luz apicareta para poder manifestar essas ondas, né? Antes as põe fora, as vendas reproduzidas na criatura, na Luísa, no caso, goza, e sinto que quero manifestar o que não se conhece para a utilidade e bem delas, né? Então, muitos conhecimentos ocultos, né, que eles falavam da vida íntima com Adão, né? Jesus mantinha retido para si porque não tinha uma pessoa humana aqui na Terra vivendo na divina vontade, né? Então é o que o pessoal chama da sua redenção de mistérios, né? Mas na santidade divina não tem mais mistérios, porque, como Jesus está falando, vai revelar todos esses excessos de amor, né? Para a pessoa que vive na divina vontade. Aqui começando com Luísa, né? Tudo pode me dar e tudo posso dar. Então, podendo dar o que manifesto, meu amor não sufoca minhas ondas. Antes as põe fora, e vendo-as reproduzidas na criatura, goza. Então, Jesus sente prazer de ver uma pessoa vivendo na divina vontade. Eu sinto que quero manifestar o que não se, sinto que quero manifestar o que não se conhece para a utilidade e bem delas, né? Então agora quando tem uma pessoa vivendo na divina vontade, Deus tem essa legitimidade, né? Essa moral, digamos assim, perante a justiça divina, né? De manifestar essas verdades, né? Para o bem e utilidade das criaturas, né? Como é o próprio livro do céu, né? Se você soubesse quanto gozo no dar, como festeja meu amor, quando vejo disposta a criatura que quer receber meus bens, seria mais atento a fazer-me desabafar meu amor contigo, né? Então Jesus está vendo a pessoa que está correspondendo, né? No caso aqui, Luísa, e nós também caminhando, né, através de Luísa, né, de Jesus em Luísa, né, e assim, Jesus vai manifestando cada vez mais o seu amor conforme a pessoa vai caminhando, tá entendendo? Vai subindo a escada de ouro, né, como a gente vê, né, a escada de Jacó, né, que é a Nossa Senhora que viveu, né, que é a Rainha da Divina Vontade, né, a escada de ouro é Nossa Senhora que é esse tabernáculo vivo da Divina Vontade, né, então conforme a gente vai caminhando com Deus nesses escritos, Deus vai manifestando cada vez mais, né, luzes, né, e que são esses excessos de amor de Deus para conosco, né? Luzes para a gente cada vez mais entender esse mundo, né? E se desapegar cada vez mais dele, né? Mais dele. Parágrafo 5. Depois disto isto, fez silêncio. Eu me sentia como abismado no querer divino. Suas maravilhas, o que a alma pode fazer ao possuir sua vontade, me arrebatavam, me arrebatavam. E eu me movi assim. Tá, vamos ver direitinho aqui, parágrafo 5. Depois disto eu fiz silêncio, eu me sentia como abismado no querer divino. Suas maravilhas, o que a alma pode fazer ao possuir sua vontade, me arrebatavam, né? Eu ficava arrebatado mesmo.
E eu, pequenina, nadava no mar de luz do Fiat divino. E conforme movia, assim se levantavam ondas de luz, né? Mais conhecimento, amor e gratidão de Lisa, né? Todos os conhecimentos eternos, né? Ou seja, por essa aquisição, né? Para a alma da Luísa tá toda musculosa, né? Tá toda marambada, né? A alma da Luísa, né? Porque ela tá se alimentando dessas luzes, né? O que não pode me dar a criatura que possui meu Fiat e a unidade dele? Tudo pode me dar e eu posso dar. Então, podendo dar o que manifesta, meu amor não sufoca mais as minhas ondas, antes as põe fora. E vejo, e as vendo, as reproduzidas na criatura, no ser humano, no caso a Luísa, goza, e sinto que quero manifestar o que não se conhece por utilidade bem delas. Aquilo que estava oculto, que era mistério, agora está sendo manifestado, né? Através dessas luzes, né? Se você soubesse quanto gozo no dar, como festeja meu amor, quando vejo disposta a criatura que quer receber meus bens, seria mais atento a fazer-me desabafar meu amor contido, né? Então, cada vez mais você procurando aquilo que a gente falou, né? Na sua vontade humana, estudar esses escritos, né? Mas Jesus vem com a sua vontade divina, com esses excessos de amor, né? Afogar sua vontade humana perante a vontade divina e assim você vai se tornar um outro Jesus aqui na Terra, né? Porque você vai viver com a vontade divina, né? Porque o homem precisa ter uma vontade, inteligência e memória para ter uma alma espiritual semelhante à alma dos anjos e de Deus, né? Então existe esse transplante de vontade justamente pelo processo que Jesus está falando aqui, ó. Se você soubesse quanto eu gosto de me dar, como festeja meu amor, quando eu vejo a criatura, o ser humano, disposta, quando eu vejo disposta a criatura que quer receber meus bens, seria mais atento a fazer-me desabafar meu amor contido. Se você tivesse quanto gosta de notar, como foi fez no amor, quanto mesmo, quando veja disposta a criatura e quer receber os bens. Então está falando que aqui Jesus está infundindo muitas luzes na Luísa porque ela está disposta a querer viver na divina vontade, né? E o mesmo acontece para conosco, né? Que são essas luzes das partilhas, né? Mas, claro, existe sim essa premissa da santidade humana, né, de você orientar a sua vontade para estar aqui, mesmo que ela não queira, se ela esteja sonolenta, se ela queira fazer qualquer outra coisa, mas ela não quer estudar o livro do céu, nem ver as partilhas dos irmãos, né? Mas você se força a vê-la, está entendendo? Porque justamente começa assim. E ao ver esse sacrifício, né, esse sagrado ofício, Jesus vai se enternecer e imundar mais a sua vontade humana, tá entendendo? Com a vontade divina, né? Como Jesus mesmo está falando aqui, né? Esses excessos de amor, né? Que vão ser por fora. E assim, reproduzindo esses mesmos excessos de amor, né? Ou seja, o Espírito Santo, né? Tomando conta, né? Da vida humana daquela pessoa, tá entendendo? E assim as pessoas vão se ver Deus através de você, né? Você vai ser seu ostensório vivo, né? Justamente por causa disso, né? Se você soubesse o quanto goza ou dá, como festeja meu amor, quando vejo disposta a criatura que quer receber meus bens. Seria mais atento a fazer-me desabafar meu amor contido. Então aqui sempre que Jesus está falando que tem que ser atento, né? A pessoa, tipo assim, não tem conhecimento, tipo assim, tá, receber meus bens, seria mais atento a fazer-me desabafar meu amor contigo, né? E por isso que a gente falou que Lisa levou metade dos castigos da humanidade, porque ela conseguiu, né? Entender, compreender, processar e devolver, digamos assim, né? Esse ping-pong, né, dos mares de amor, de volta ao amor contínuo de Jesus, devolvendo de volta para Jesus através do conhecimento, né, da Luísa, né? Ela viveu na divina vontade, né? Parágrafo 5º. Depois disso, fez um silêncio. Eu me sentia como abismado no querer divino. Então Luísa estava meio que espantada, né? Com as suas maravilhas, o que a alma pode fazer ao possuir a vontade, sua vontade divina, me arrebatavam, né? Eu ficava em êxtase. E eu, pequenina, nadava no mar de luz do Fiat, né? E conforme eu me movia, assim se levantavam ondas de luzes, investidas nessas ondas de tintas variadas de belezas, iam se descarregar no seio do meu Criador, e a paterna bondade celeste vendo-se investida pelas ondas de sua pequenina Luísa, né, movia suas ondas de volta para mim. Ó vontade suprema, como admirável, amável, desejável, mais que a mesma vida. Você me ama tanto em que me põe em... Você me ama... Tá, a gente perdeu aqui rapidinho, né? Ondas para mim.
Você me ama tanto que me põe em concorrência com o meu Criador, né? Querendo que me ponha a par com Ele que me criou. Mas enquanto minha mente se perdia no Fiat, meu doce Jesus acrescentou. Então a gente vê aqui nesse parágrafo quinto que a Elisa está vivendo, né? Os 31 dias com Maria, né? Quando Nossa Senhora conta essa história que realmente ela vivia assim, né? Vivia se alimentando do amor de Deus e ao se alimentar do amor de Deus, né? Ela se era consumada por Deus, né? Se transformava num outro Deus por graça, né? Tipo assim, então até um trecho do livro de Sal que Jesus fala isso, né? Se a gente come a carne, o frango, o ovo, o arroz, o feijão, a gente assume para o nosso corpo aquelas proteínas, né? Então, se você se alimenta do amor de Deus, você está assumindo a proteína de Deus, né? E assim vai se tornando outro, você vai se tornando aos poucos outro Deus, né? Deixa de ser um vaso lá de plástico, vai se tornando, você vai deixando de ser um vaso de plástico, assim, no sentido da sua vontade humana, né? E vai se tornando um vaso de ouro, né? Vai se tornando um outro Deus, né? Outra pessoa ungida em Deus, né? Tá entendendo? E aqui a Elisa estava perdida no mar do Fiat Medoça e Jesus acrescentou. Parágrafo 6. Minha filha, que possui a unidade do meu querer, é dono de agir, de fazer o que bem quer, porque tem em si a vontade do bem, tem no si na sua disposição, sente-se em si os toques contínuos do seu Criador, porque tem a fonte em si do bem, tem-se a sua disposição, sente-se em si os toques contínuos do seu Criador, as ondas do seu paterno amor, e sentir-se muito ingrata, se não formasse suas ondas. Ou seja, as pessoas têm que voltar para. Então, ou seja, aqui, ó, minha filha, quem possui a unidade do meu querer, é dona de agir, de fazer o bem, o que bem quer, porque tem em si a fonte do bem. Ou seja, quando a pessoa já está totalmente consumada na vontade divina, tudo que vier dela já é vontade de Deus, né? Então, tipo assim, a pessoa vai ser meio que a administradora da vontade divina, né? É tipo como se fosse um pai que é muito rico e é dono de uma empresa, sei lá, né? É, vamos dar um exemplo, Mitsubishi Motors, né? Aí esse pai está se aposentando e vai dar para o filho, né? A empresa do filho, não, foi o pai que fundou a empresa, tá entendendo? Mas o filho, como presidente da empresa, e toda, né, querendo honrar a família do pai, né, querendo honrar o pai, vai fazer coisas com a vontade do pai, né, no caso aqui a empresa Mitsubishi, né, para honrar o pai, tá entendendo? Mesmo ele não sendo dono da empresa assim, por essência, né, que foi no caso o pai que fundou, né, ele é só o filho que está herdando pela graça, né. Então, eu acho que vai mais ou menos desse mesmo princípio, né. Aqui, ó, porque tem em si a fonte do bem, tem na sua disposição. Sente-se em si os toques contínuos do seu Criador, as ondas do seu paterno amor. Sentir-se-ia muito ingrata se não formasse suas ondas, né? Então, a pessoa que está na divina vontade fica muito ingrata se ela não trabalha de volta para Deus, né? Tipo assim, se ela não contempla esse amor de Deus para poder voltar a amar a Deus, né? Através dos escritos nas pessoas e diretamente, né, na nossa vida íntima com Jesus, né, dentro da nossa consciência, da nossa mente, né, ainda que falando com a voz dos nossos próprios pensamentos, né. Então a pessoa fica muito ingrata se ela não vive uma vida de comunhão com Deus, né, de caminhar com Deus, né, porque é assim que ela vai formar os seus mares de amor também, né, contemplando o amor e devolvendo amor para Deus, né, e assim sendo alimentado de novo por ondas cada vez maiores e devolvendo ondas cada vez maiores, né? Nesse jogo de amor, né? Entre Jesus, que é o Criador, e é o Criador infinito, e a criatura, ser humano, né? Aqui, ó, sente-se em si, aqui, ó, fazer o que bem quer, porque tem em si a fonte do bem, tem em si, na sua disposição, fonte do amor, sente-se em si os toques contínuos do seu Criador, as ondas do seu paterno amor, sente-se muito ingrata se não formasse essas ondas, muito mais que sente correr em sua alma o seu pequeno mar, sentindo do mar imenso daquele que criou. Então, aquilo, né? A criatura é finita, mas ela vai sendo dilatada, né? Progressivamente na divina vontade, conforme ela vai correspondendo a esses atos de amor que Jesus está falando, né? E Jesus derrama as graças, a pessoa tem que estar correndo, tem que ter interesse, né? Tem que ter uma boa vontade humana, né? De estudar esses escritos, ver a partilha dos irmãos, ter essas luzes,
compartilhadas e fazer esse ciclo virtuoso, né? Assim, Jesus vai derramando cada vez mais torrentes de graças, né? E você vai se alimentando cada vez mais luzes e vai devolvendo mais luzes para Jesus, né? Através de orvalho benéfico, através de amor a Deus, né? E dos atos humanos de fazer a partilha, né? Partilhar, fazer a partilha, fazer os vídeos, né? E evangelizar, né? O livro do céu, né? Divulgando, né? Através dessas partilhas também, né? Muito importante divulgar o livro do céu através dessas partilhas, né? Claro, sempre respeitando o seu estado de vida atual, né? Aí aqui a gente vem, né? Aí que eu me perdi aqui, tá? Deixa eu ver quando eu vou só botar na boca. Sentia-se muito ingrata se não formasse essas ondas, muito mais do que sente correr em sua alma seu pequeno mar. Por que o pequeno mar? Que é o pequeno, tipo, mar do Espírito Santo, porque a criatura é finita, né? Em comparação a Deus, ela sempre vai ser pequena, né? Todas as criaturas, até mesmo Nossa Senhora e serafins, né? E seus serafins, né? E se não formasse suas ondas, muito mais que sente correr em sua alma seu pequeno mar. Surgiu do mar imenso daquele que a criou, que é Deus, né, que é Jesus. Ao contrário, quem não possui sua unidade não possui a fonte, portanto, tem necessidade, se quer fazer o bem, da liberalidade divina em cada ato bom que quer fazer. Caso ato por ato, deve pedir a graça para cumprir o bem que quer. Em troca, quem possui minha unidade, o bem torna-se natureza, ou seja, essência, né? Pela graça, né? E torna-se natureza. E só o querer agir encontra a fonte do bem em si e age, né? Então aqui, né, Jesus está falando muito sobre a distinção entre a santidade humana do servo e da santidade divina, né? E que significa que o santo humano ele precisa da graça de Deus, né? E Deus toda hora está pedindo das coisas de Deus, né? Para poder fazer o bem que ele quer fazer, né? Porque ele por si só não tem. Agora, o filho da divina vontade, que tem alto grau de consumação, ele não precisa pedir a permissão de Deus para me dar graça. Por favor, me dá a graça para fazer, porque, como a gente falou, né? Ele já é dono da empresa, né? Então, ele já faz com a natureza o bem que ele quer fazer, né? Que ele foi iluminado para fazer. Tá entendendo? Então, tipo assim. Aqui, ó, ao contrário, quem não possui sua unidade, quem vive apenas em união com a divina vontade, que é o santo humano, né, não possui a fonte, ou seja, não possui a propriedade, né, a autoridade da divina vontade, né, portanto tem necessidade, né, a água viva que Jesus fala para a moça lá da Samaria, né, portanto tem necessidade, se quer fazer o bem, da liberalidade divina em cada ato bom que quer fazer. Ou seja, a pessoa tem que ficar toda hora em oração, né? Fazendo jejuns extenuantes, né? Para batalha espiritual, conversão de fulano tal, fulano X ou Y, né? Se mortificando bastante e tal, né? Para poder ter essa graça, para conseguir aquele bem que ela quer fazer, né? Sei lá, conversão de um parente ou algo do tipo, né? A cura de uma doença, a conversão de uma pessoa e tal, né? Então, quase ato por ato, a pessoa deve pedir a graça para poder cumprir o bem que quer fazer. Por isso que a santidade humana tem muitas orações vocais, né? Que a gente vê muito devocionismo, né? Ou então, quando é na santidade, tipo assim, do evangélico, é muito louvor, né? Eles trocam, lá no evangélico não é um rosário, que são esses ato por ato, né? Essas orações repetitivas, né? Mas lá é o louvor, né? Você vai no culto evangélico, é 4 horas de culto. 3 horas e meia, 3 horas de louvor e 1 hora de pregação, né? Então tem muita coisa ainda do sentido humano, né? Dos 5 sentidos humanos, né? E aqui Jesus está falando que não tem, tá entendendo? É quase ato por ato deve pedir a graça que pode cumprir o bem que quer. Em troca, quem possui a minha unidade, o bem torna-se natureza. E só o querer agir encontra a fonte do bem e em si mesmo age. Mesmo que seja só na intenção, só no pensamento, como Luísa estava fazendo aqui, né? Quando ela está fazendo esses giros da alma, não significa que ela foi transportada lá, sei lá, de 1928 lá pro 7.000 anos antes de Cristo, né? Sei lá, 4.000 anos antes de Cristo, né? Sei lá, muito no passado, tá entendendo? Que é a época do Adão, né? Não significa literalmente isso, né? Significa que ela tá fazendo que nem a novena do Santo Natal, do livro do Céu, volume 1, né? Ela tava pensando na vida divina de Adão e tava entendendo os atos que Adão fez para tentar suplantar o ato que Adão deixou de fazer, né? Quando caiu na sua vontade humana, né? Do pecado original, né? Então Deus estava preocupado com Adão porque ela queria suplantar, né, a realeza, né, de Jesus
tá entendendo? Nesse sentido aí. Devido à queda de Adão, né? Então, por isso que ela está fazendo bem, torna-se natureza, ou seja, vai ser natureza, tudo que você vai fazer vai ser bem, porque a sua vontade humana vai estar totalmente purificada, né? Você não vai ter mais o pecado original, né? Pecado fortes, né? E o bem que você, tudo que vier na sua cabeça vai ser pensamento de amor, porque Deus vai estar vivendo dentro de você, né? Então vai ser Deus pensando através de você, tá entendendo? Tipo, mais ou menos você ser um outro pequeno Jesus, né? Tá entendendo? Jesus teve vontade humana sim, mas totalmente consumada perante a vontade divina, né? Como São Paulo fala, né, nas suas cartas paulinas, né? Que Jesus era homem como todo homem, só que não quis pecar, né? É aqui, ó, o logo bem torna-se natureza. Deus, o amor, que a pessoa está correspondendo à graça, né? Nesses excessos de ondas, né? De amor, que de luzes, né? A gente consegue uma luz, interpreta a luz, vive na nossa vida e devolve a luz para Deus, né? Também através das partilhas, né? E- Então, o bem torna-se natureza, e só o querer reagir encontra a fonte do bem em si e age, tá entendendo? Então, só pela intenção, já quando a gente não tem, né? Quando a gente, nosso ato humano divino vai ser só na intenção, já conta muita coisa, como Jesus está falando, né? Só em agir, só em querer consertar tal coisa, encontra-se a fonte do bem em si, e assim logo age. Por isso que a santidade divina não é muito de caridade em relação ao irmão, né? Digamos assim, você fica desejando que, tipo, sei lá, vou dar um exemplo, né? Às vezes eu tô andando na rua e vejo pessoas, né? Muito boas, assim, famílias, né, em situação de rua, ou então tendo que vender alguma coisinha ali ou aqui, né, crianças em estado de rua, né, e o coração se interessa muito. Só que logo depois eu vejo uma pessoa dando uma esmola, dando uma caridade, tá entendendo? Por quê? É justamente isso que Jesus está falando, é só querer agir encontra a fonte do bem e se age, ainda que seja através de outras pessoas, porque você não se importa mais com seus méritos. O santo humano, ele quer os méritos, ele quer o pagamento, né? Como Jesus fala no texto do livro do céu, da volta, acho que é o livro do céu, né? Que o santo humano exige o seu pagamento, né? Então ele quer ter méritos, então é ele que quer fazer o ato de caridade. O santo divino não tá nem aí, né? Ele só quer que seja feito bem. Como Jesus mesmo está falando aqui, no exemplo que eu falei, né? Que eu só queria que a pessoa fosse alimentada e tal, né? Fosse consolada, né? Tivesse um pouco de carinho, né? E eu não pude fazê-lo. Mas tipo, porque Jesus não deixou, mas eu intercedi, né, para que outras pessoas fizessem e outra pessoa que estava matando a senhora que estava passando na rua fez, né? Já aconteceu várias vezes comigo, né? E aqui até uma passagem, né, Bíblia, né? Judite, capítulo 8 versículo 26 a 27, né? Ou parágrafo 26 a 27, né? Por isso não nos irritemos por causa do que sofremos. Consideremos esses tormentos são menos graves que os nossos pecados. E esses flagelos com que o Senhor nos castiga como escravos foram nos mandados para nossa emenda e não para nossa perdição, né? Mas não tem muito esse trecho, né? Claro, tem o parágrafo 26 desse trecho aqui do capítulo 8 de Judite, tem muito a ver no que diz respeito ao que Jesus está falando aqui, né, nesse trecho da Introdução, o volume 2, mas também daqueles outros dois capítulos anteriores, né, que eu acho que é o volume Livro do Céu, volume 2 capítulo 2 e o Livro do Céu, volume 2 capítulo 3 sobre os castigos, né, que é considerar esses tormentos, né, os castigos, né, da justiça divina, né, que esses excessos de amor que não são correspondidos pelo ser humano e logo se degeneram, assim, entre aspas, né, modo de falar, em castigos, né, em tormentos, são menos graves que os nossos pecados. E esses flagelos com que o Senhor nos castiga como escravo foram nos mandados para a nossa emenda e não para a nossa perdição, né? Portanto, você que julga os outros é inesculpável, pois está condenando a si mesmo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas, né? Então, é aquilo que a gente está falando, né? A gente tem que ter muita caridade de não querer atropelar, né? A caminhada, o projeto, o caminho que Jesus está fazendo com o irmão, né? Então, aquela coisa, eu não fico muito assim, pregando para os meus pais, para minha mãe, né? Eu tinha até uma vontade de dar o livro da Santa Faustina, né? Da Divina Misericórdia no aniversário da minha mãe. Só que eu fico até meio em dúvida se eu faço isso ou não, né? Porque ela pode interpretar a vontade humana dela, né? Que tipo assim seja, como é que eu posso te falar, eu esteja querendo pregar para ela, coisa do tipo, né? Então deixa Deus fazer as coisas de Deus no tempo de Deus, né? Até porque as pessoas não são nossas, as pessoas são de Deus, né? Como a gente vê nos 31 dias com Maria, só existe você e Deus na terra, né? Então as pessoas, né, do nosso estado de vida, né? São cônjuges, filhos, parentes, pais, mães, amigos e tal, não são nossas, são pessoas de Deus, né? E é aquilo que a gente fala, né?
Cuidado ao falar mal do Papa e dos outros, né, do padre, né? Cuidado é o de tentar ficar se intrometendo muito na caminhada do irmão, né? Sempre lembrar que só existe Deus e você na Terra, você e Jesus apenas. Como nos 31 dias com Maria. Como a gente falou aqui, né? Você fica orando em silêncio, continuando fazendo seus atos na divina vontade, né? Partilhando e vivendo o seu estado de vida, né? E deixa Deus fazendo o resto, tá entendendo? Você sabe que as coisas vão acontecer, mas no tempo de Deus, né? Como está escrito aqui, ó. O bem torna-se natureza, em troca de quem possui a minha unidade, o bem torna-se natureza. E só o querer agir encontra a fonte do bem em si mesmo e age, né?